Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Já Podcast, aquele podcast maroto feito no Grajaú, só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera show. E já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like pimpão, compartilha com todo mundo, porque pra você não custa nada e pra gente é uma força gigante pra continuar com o trabalho aqui no canal, beleza? Roda a vinheta. Bom, pessoal, e antes de mais nada, queria, como sempre, aqui destacar os nossos patrocinadores, começando pela Ana do Que Coxinhas, que fornece aí os salgados maravilhosos para nossa mesa, aí para os nossos episódios. A Ana, ela tá ali no Jardim Lucélia. A Ana é embaçada na cozinha. Precisar de qualquer coisa, quer comer qualquer coisa, a Ana sabe fazer. Eu não sei dizer o que ela não sabe fazer, né? Tá aqui o arroba dela, tá no iFood. Quer comer alguma coisa, chama a Ana lá no Que Coxinhas e ela sabe fazer. Beleza? Começa a pedir porque é show de bola. Outro apoiador aí que a gente quer destacar é o pessoal da Tecno Studio. O pessoal da Tecno Studio ali de Jardim Remberg. Menino, que lugar do Jardim Remberg? Outro dia eu vi na você Pastoral. falar. Na Pastoral? É. Nossa, na rua de baixo da minha casa? Eu já vou falar até o número aqui. É bom, pode ser. O pessoal lá da Tecno Studio está no Jardim Remberg. Eles trabalham com tecnologia, precisando aí de ter aquela maquininha cansada que você quer jogar pela janela, tacar fogo. Não faz isso não, porque o pessoal quer ir nas Casas Bahia comprar outra em 72 vezes, né? Não vai não. Vai lá no pessoal da Tecno Studio, conversa com ele e com o Rafa. Eles vão avaliar a máquina, se tiver condições de fazer upgrade, vão fazer. Se não, precisar montar, eles montam. Eles fazem site, design gráfico digital, um monte de coisa lá, né? É concorrência, né? Não, olha, não, a gente pode fazer. Não, vamos fazer Parcerias, parceria, poxa. Nós somos uma aí. gráfica, tô na rua de cima, né? Então, olha. É isso aí. Tecno Studio. Tá aqui o contato deles, ó. Ele e o Rafa. Beleza? Outro apoiador que a gente quer destacar, esse eu preciso ler porque ele faz um monte de coisa aí, é o pessoal da ESX2 Contabilidade, do nosso amigo Ed Serafim, Contabilidade. Eles fazem abertura de microempresa, MEI, ME, limitadas, são especialistas em Simples Nacional, assessoria contábil e fiscal, manjam de imposto de renda, declarar imposto de renda, né? Sim. Porque agora quem não declarou já tem que pagar a multa, né? Já era. Então, precisou aí de qualquer tipo de serviço desse, tá aqui o contato do Ed. É só chamar ele lá que ele desenrola. Abraço, Ed. É isso aí. E as convidadas de hoje são duas articuladoras culturais aqui que são meio que onipresentes aqui, né? É isso que eu falo pro Thiago Borges, do Periferia em Movimento, hein? Estão envolvidas com tudo. É. Valéria Ribeiro e Gi Baraúna. Sejam bem-vindas. Gratidão. Finalmente, né? Finalmente. Uma honra ter vocês aqui. A honra é nossa. Uma honra participar, né? Tanta gente bacana que já passou e vai passar por aqui. Vai passar. Muito Muita bom. gente. A rede é grande, né? Sim, graças a Deus, né? Muita Mas e gente aí, boa. já pode? Pode. Opa. Aquela pergunta fatídica. Saúde. Saúde. Sempre quis fazer isso. Quando faz isso é porque o negócio já é pra valer. Sim. Bora papear? Bora lá. Bora. E aí, vamos começando aí pelo começo, né? Vocês são nascidos e criados no Grajaú? Vamos começar pelo começo? Começar pelo começo. Vamos Quem recorrer à começa? infância. Fica à Não, vontade. Eu nasci aqui no Grajaú. Uhum. Nasci literalmente... Ixi, não vou falar o ano não, gente. Quase que eu me entrego. Mas os meus Hoje pais... a gente joga no Google lá e aparece. Ó. Ai, droga. Mas os meus pais construíram a casa. Em janeiro e março eu nasci. Foi o tempo certinho. Foi, né? Eles compraram 2 anos antes o terreno, foi construindo. Literalmente entrei e não saí mais. Só saio para viajar. Tá certo. E a Gi? Eu nasci no Campo Limpo. Campo Limpo. Com menininha, eu fui pro Tavira Santa Catarina. Uhum. Meus irmãos cresceram lá, né? Eu tenho 3 irmãos mais velhos do que eu. E com 8 anos eu vim pro Cocaia. Então, desde os 8 anos eu estou aqui no Grajaú. E com essa ótica aí dessa vida na quebrada, como é que foi para vocês crescer? O que a quebrada ensinou para vocês? O que a quebrada influenciou na formação de vocês? O que vocês viveram?
Nossa, a gente for contar o que viveu. Melhor não, né? Ó, uma coisa que eu tenho... Gosta sim. Então, já que a Valéria não quis entregar a idade, uma coisa que eu vivi, mas foi nos últimos anos de existência, foi o Clube Aristocrata. Que não sou tão velha. Caramba, Gi, mas você né? viveu isso? Não sou tão velha, mas eu tenho orgulho de dizer que eu vivi o Aristocrata. Então, assim, a minha... Você chegou a frequentar? Eu cheguei a frequentar, mas já Que estava legal. bem assim no finalzinho. Já não tinha mais aqueles bailes auges que tinha, né? O espaço já estava bem deteriorado. Mas eu cheguei a ver o espaço montado, assim, tudo ali, aquele chão que aqueles pisaram e eu consegui... Você conseguiu pisar. Pisar ali também. Eu fui em alguns bailes ali, né? Tinha um salão de baile bem legal ali, então eu vi algumas coisas ali. O Aristocrata, ele é um marco na história da população preta da cidade de São Paulo, sim, né? sim. E ele não era só um espaço, era um espaço ali para pro povo preto frequentar. Ele tinha um objetivo ali cultural, social, então tinha uma atmosfera diferente, Sim, né? tinha uma atmosfera diferente. O que isso te influenciou? Mas mesmo, como eu te disse, era o finalzinho, né? Então não tinha a presença de muitos fundadores, de muitos frequentadores. Eram já pessoas que já ali estavam tomando conta, aí tinha muito aquele envolvimento político, acontecia muito ato político lá dentro, né? Aquelas bares, aquelas festas de chopp, né? Que antigamente tinha muito, né? Então sempre tinha uma figura política, já tinha muito esse envolvimento, né? Mas eu não conseguia naquela idade. Eu tinha 13 anos, acho que não chegava nem a isso. Eu não tinha consciência do que era, né? Eu não tinha noção do que era. Eu cresci no Cocaia e eu sabia que existia um aristocrata, né? Mas eu vim descobrir o que era aristocrata muito tempo depois. Depois já né? de Então, finado para já, mim, né? de finado, para mim hoje é um orgulho falar que eu tive essa oportunidade de frequentar o aristocrata. Mas eu não conseguia, naquele momento, ali, ter essa para te responder essa pergunta. Eu não conseguia ter essa noção do que era, sabe? Era um ambiente gostoso, né? Era um clube muito gostoso, né? Um espaço muito gostoso, o espaço que tinha lá, mas eu não consigo te responder nesse viés que você me perguntou. Mas, assim, crescer no Grajaú, né? Com os perrengues que a gente passou, dificuldade de pegar onda, dificuldade de educação, me formou o que eu sou hoje, né? Uma professora, é a minha formação, mesmo depois de relutar um pouquinho a ser professora, né? Um chamado? É um chamado, assim. Fiz 4 anos de FIES, né? Quando eu descobri o FIES, quando eu descobri o ProUni, eu falei, eu só vou fazer faculdade se eu ganhar uma bolsa. Então, eu tentei 4 anos seguidos, no 4º ano eu entrei, prestei para letras e prestei para artes, que eu também tenho uma história assim, muito rica com a arte. E aí entrei para letras e me descobri lá dentro. Assim, a literatura assim, foi o que me trouxe para essa área. Mas mesmo depois de formada, eu ainda fiquei relutando bastante. Trabalhei aqui, onde biblioteca, fui para instituições, né? Que foi aí onde a gente se conheceu, né? A gente se conheceu trabalhando, foi o meu último emprego. Antes de ser professora, né? Foi nessa ONG. Não foi não. Mas em 2018 foi quando eu falei, não, chega, eu acho que está na hora de ir para a área da educação. E, assim, de 2018 para cá, e assim, aí a vida transformou. Assim, eu sou apaixonada pela educação, assim, sou apaixonada pelos meus alunos, sou apaixonada pela minha língua portuguesa, que é a minha formação. E é isso. E voltando lá atrás no Aristocrata, você vê que falou que não gosta de falar, né? Eu falei. Eu não sei se existe, até pouco tempo atrás existia ainda a sede administrativa deles. Não que existe mais. Não existe mais também? Não, você fala, assim, lá na Bela Vista. Na Bela Vista. Hoje eles estão bem atuantes. Lá, nesse espaço de sede, eles construíram um galpão
Então, as festas são realizadas lá. Então, assim, eu sigo no Instagram, depois que eu fiz a matéria, eu fiz uma matéria para nossa revista, né? Mas sobre essa deteriorização, assim, sobre... Houve uma invasão, né? Teve uma ocupação ali, aí o pessoal foi desabrigado, e ali está nessa briga de terreno para decidir com quem vai ficar o terreno e o que vai ser construído lá. O que a prefeitura diz é que vai ser um parque linear, que vai ser construído lá, mas ainda, isso eu fiz há 2 anos atrás, ainda está nesse trâmite, está do mesmo jeito. Nem deixa com que o pessoal construa suas casas e nem faz alguma coisa para beneficiar a comunidade. E depois disso eu passei seguidos no Instagram, então assim, tudo acontece lá. Né? As festas acontecem lá, as ações beneficentes acontecem lá, tudo lá na Bela Vista. E para quem não sabe, o Aristocrata foi um espaço que recebeu, entre as 2 sedes, né? Recebeu o Ray Charles, recebeu o Michael Jackson, né? Uau, tem... Entre outros, né? Foge até os nomes, mas assim, dos anos 50... Eu acho que 50, eu acho que os anos 50 ali, o que tinha Garrincha, Elza Soares, esse povo veio tudo pra cá. Porque era onde eles tinham a liberdade de ser quem eles queriam ser, sabe? Sem ter que ficar disfarçando pra ninguém ali no Clube Holmes. Bacana que tem um documentário no YouTube que conta bastante dessa história. Inclusive tá... Né? São os 4 fundadores, são os 4 que acho que já tem 2 falecidos, são os 4 fundadores, eles voltam para cá assim no finalzinho dos anos 90, né? Aí faz um trajetinho de carro, o pessoal vai filmando, aí chega já tá tudo tá como era quando eu conheci. Tem um pouco espaço construído, e aí eles vão lembrando, aí lá eles vão contextualizando quem frequentou, quem não frequentou, por que existiu o Aristocrata. Esse documentário é lindo, lindo. Fantástico. Vou assistir. Tá no livro. Tá no livro, eu coloco o QR Code lá. A gente nem sabe da existência do livro. É um livro aí, que daqui a pouco vai ficar sabendo. Mas vamos lá, Valéria, conta a sua história aí, como é que foi eu tô ouvindo a Gi aqui, tentando resgatar a minha história também, assim. Mas foi uma infância muito boa, tranquila, eu acho. Eu acho que, assim, tendo em vista, assim, o nosso território, tudo que a gente passa, né, a maioria das pessoas passaram, eu tive uma infância tranquila. Né? E aí eu lembrando que eu ia muito pra Ilha do Bororé. Meu pai tinha um sítio lá na Ilha do Bororé. Que legal. E vendeu. Vendeu. Senti uma mágoa aí. Não, os anos 90, vendeu, o Collor levou o dinheiro. Putz. E aí, era a margem da Billings. A gente ficava pescando peixinho lá. Caramba, quando criança. E aí, assim... Porque ali, nossa, era a minha infância. E acredita que eu não levei meus filhos lá ainda? Ah, não acredito. Sério, como assim? Sério, tô falando sério. Eu acho que o Murilo tem que levar, ficar muito bravo com isso. Vai. Quando ele vê, ele vai falar, por que você nunca me levou aqui? Nunca passei a balsa com eles. E pra mim a diversão quando era moleque diversão, era passar assim, balsa, até né? hoje, A né? fila não tava nem aí pra fila da balsa. Mas é divertido, né? Acho que a fila... A gente, quando criança, adorava, assim. A gente ia praticamente todo final de semana pra lá. E meu pai, meu avô plantava coisas. Eu lembro que hoje, onde na minha casa é o escritório... Tinha feijão pra... Essa parte a gente não gostava, porque debulhar o feijão, não sei o que lá. E era cheio, a gente tinha que... Né? Assim, eles, vão, né? A criança não tem o que fazer, vai fazer isso. E era muito divertido, assim, era muito gostoso. E foram anos, assim, infância, início da adolescência. E hoje a gente vai de bike, a gente vai muito pra lá ainda. Eu e a Gi gosta muito de pedalar. E aí a gente gosta de ir de bike, às vezes a gente quer distrair, vai pra lá. Vocês vão até o Riacho Grande, não? Já fomos até o litoral de bike. Passamos aquela rota Márcia Prado, né? Que tem uma rota. Hoje não tá acontecendo com tanta frequência. Acho que aconteceu um ano depois da pandemia, acho que aconteceu, mas foi bem pouco divulgado. Pra quem não sabe, saindo aqui do Grajaú, a gente passa 3 balsas, chega na altura do pedágio de bike dá pra acessar Imigrantes, né? Antes da terceira, né? A gente fez isso. Antes da terceira, a gente pegou ali a Imigrantes, aí fomos pedalando até a Anchieta, né? Fazer aquela curva da Anchieta, e pegamos o parque Caminhos do Mar, eu acho. Caminhos do Mar. Que aí você pega a estrada de manutenção, que aí você vai passando por baixo da Imigrantes. Foi uma experiência incrível, né? A gente, assim, curtiu demais, assim. Vocês são aventureiras, né? Nós somos, né? Você não pode ficar parado, né? Que a gente não. Vamos reservar um espaço para isso aí, né? Primeiro vamos falar dos projetos aí. Como é que vocês
Eu vou juntar aqui as perguntas. Como é que vocês se conheceram? Como é que vocês entraram na cultura? Qual foi o primeiro passo? Olha, eu sempre tive muitos amigos envolvidos com a cultura, né? Eu cresci ali exatamente no Parque Inicial Cocaia, né? O Parque Inicial Cocaia tem ali muita gente, né? Hoje não está muito na cena do Grajaú, mas tem o Ever Costa, né? O Everaldo Costa, que ele trabalha com escultura, ele faz escultura de madeira. Hoje ele mora no Butantã e está muito envolvido com a questão do stop motion, né? Não com as massinhas, né? Como é que como é que tem um canal eu não sei se eu não vou Se é a lembrar mesma o nome. pessoa. Ele Ele tá com um canal, mas eu também não vou. Alguma coisa na marra, Eu acho que é esse mesmo. É isso, eu vou depois mostrar para vocês. Alguma coisa na marra. Eu acho que é esse mesmo. Pra gente fazer justiça, tá aparecendo aqui agora. O É isso aí. né? Obrigada. E aí, foram os meus amigos, né? Então, assim, eu tenho bastante amigos de escola, né, que estudou comigo. A minha formação educacional foi ali na escola, que hoje eu tenho o prazer de dar aula nessa escola, que eu faço muito jus a isso. Demorei para entrar, mas hoje eu tô lá, a escola que eu formei. E tenho muitos amigos dessa época. Então, eu tenho muitos amigos artistas, né? Então, cresci com eles. Então, sempre tive conhecimento, sempre soube que eles estavam fazendo alguma coisa. O primeiro evento que eu me lembro grande foi intitulado Morro da Macumba, que eles quiseram escrever sobre a história do Cocaia mesmo. Então, tem flyers. Aí tava ali o Tim, ainda não era Imagem, né? Tinha o Jonato, tinha o Everaldo Costa. Tinha mais algumas pessoas que eu não vou lembrar agora, né? Não vou citar todos, porque eu vou esquecer de alguns. Olha só. E foi ali no meu pedacinho de bairro, né? Então, eu sempre tive essa coisa com arte, né? E eu sempre fui como intitula o Ricardo Negro, a gente é arteiro, né? Eu não sou artista, não tenho formação, mas eu sempre gostei da questão do artesanato, da coisa com a arte, né? E sempre esteve muito próximo de mim. Então, eu conhecia eles, mesmo não estando envolvida, né? E quando a gente, em 2012, quando eu estava terminando a minha formação, eu entrei numa ONG, né? Que fica lá na Sabará. Ela fica lá na Sabará, mas a gente não trabalhava no espaço da Sabará. Nós éramos deslocados para escolas. E aí eu entrei para a Escola Maria Juvenal, que fica no Castro Alves. Eu fui trabalhar na biblioteca, né? Por já vir nessa formação de literatura. Eu entrei na biblioteca para coordenar a biblioteca da escola e lá me deparei com essa pessoa. Conta a sua que versão. já trabalhava lá. A minha versão. Acho que não é bom. Não é muito bom. Não. Mas agora eu vou contar. Essa que eu quero ver. Não, foi engraçado. Porque eu sou muito comunicativa, né? A Gi já é mais quietinha e tal. E eu sou uma pessoa meio chata, às vezes. Fiquei até com medo agora. Meio chata, às vezes. Aí, eu já trabalhava na biblioteca lá, né? Aí a moça que trabalhava antes saiu e tal. E aí, fui pro Maria de Juvenal. Tinha uma oficina lá que trabalhava com literatura e escrita e tal. E fui na biblioteca. Você é a nova moça da biblioteca, né? Toda feliz, toda brincando de mal. Cara fechado, tá bom. E aí, enchi o saco e tal. Mas aí mal sabia que, né? Ela, né, mal sabia que a gente ia andar muito junto, né? Então, Mas assim, te recebeu mal de cara. Sim, porque a primeira Não, sim, deve ser desse o primeiro contato, geralmente o primeiro contato comigo é assim mesmo. Geralmente. já é mais brava, assim, meu. Eu não sou assim tão aberta. Eu já sou bem cara fechada. Mas é engraçado, aí, né? Às vezes o pessoal acha que eu sou brava por isso. Mas esse é o primeiro contato. Eu acho que depois eu fico muito mais na minha e ela já é mais acolhedora, né? Eu acho que inverte um pouco. Né? Como é que é? O policial bom e o policial ruim? Exato. Não, mas isso é fama. Eu acho que a gente tem essa fama no primeiro contato. Eu acho que ela leva a fama... Sabe aquela primeira impressão? Aí o pessoal acha que é assim por causa dessa primeira impressão. Mas ela depois não é a assim. coisa muda. Eu sou mais brava que ela. Sou mole, sou chorona. Todo final de projeto eu choro. Daqui a pouco ela vai chorar. Não, hoje não. E aí foi assim que a gente se encontrou. Né? Aí vocês se conheceram no Maria Juvenal. Isso. E aí, a Valéria tinha um muquifinho lá dentro. Era uma coisinha desse tamanho. Sala, assim. Não fala assim era na um minha muquifo, sala. assim. E aí ela falou, vamos lá conhecer a minha sala?
eu fui acompanhar ela, conhecer a sala. E eu já conheci o Ricardo, de fora do projeto. Né? Por ele ser artista plástico, o Ricardo morava no Cantinho do Céu, eu já conhecia o Ricardo. Você já sabia que ele estava Já lá sabia, com a gente? já sabia. Mas não tinha cruzado ele ainda nesse... Eu já sabia que ele trabalhava na mesma ONG, mas não tinha cruzado ele. E aí, quando eu cheguei na sala da Valéria, nós estávamos as duas lá presas conversando, e aí entra o Ricardo. E aí entra o Ricardo, foi aquela festa, e aí a gente passou a conversar, e aí começamos a contar as nossas defasagens em relação à comunicação, né? O Ricardo queria falar de arte, mas não sabia como. A Valéria queria ampliar os projetos dela de literatura e não sabia como. Eu tinha acabado de chegar. Eu estava na minha, eu só estava ouvindo. Né? Mentira, ela entrou para fundar o coletivo. E aí a gente resolveu se encontrar fora da escola. Poxa, a gente podia se encontrar. Temos alguns alunos que gostam de literatura, gostam de conversar, e a gente aqui não pode falar exatamente a mesma língua. Era uma rede institucional, né? E aí o Ricardo ofereceu, né, o estúdio de um tatuador que é amigo dele, que é lá na Jequirituba. Ele está lá ainda. Ele está lá ainda. Lá na Jequirituba. E ele levou a gente para conhecer o espaço. O espaço é incrível, né? E a partir daquele primeiro sábado, a gente passou a se reunir lá. Então, a gente decidiu... Esse foi o embrião do projeto. Esse foi o embrião do projeto. A gente decidiu levar pessoas para conversar sobre outros assuntos, né? Então, a gente levou pessoas de fora para falar sobre literatura, levou pessoas de fora para falar sobre livros, a gente começou com sarau. A gente tinha dois tipos de encontros, né? Que era o bate-papo e o sarau. Né? Porque, assim, como a gente falou, na escola ficava muito restrito, né? E aí, assim, a gente dava... Eu e o Ricardo, eu dava esse curso, né? Voltado à literatura, mas envolvia um monte de coisa. E o Ricardo dava curso de artes. Então, a gente... trabalhava geralmente com os adolescentes, né? Era Fundi 2 e ensino médio. E a galera que fazia os cursos com a gente queria mais, entendeu? Então, assim, era o contraturno, né, das aulas. Então, assim, eu mesmo levava eles pra USP, de trem, fui fazer, sabe? Adorava levar pra... Do Juvenal, não lembro, mas levei até pro Ibirapuera pra andar de bike. Isso era sabe? o terror dos pais. Mais ou menos, né? Lembrei. Porque era pra abrir a mente mesmo, Na realidade, né? Porque a gente Não, sabe eu que os acho pais... muito legal, A mas gente sabe que os pais tem pai muitas que fica vezes não têm preocupado, tempo. né? Mas eles faziam vários anos o curso, assim. Teve alunos que são meus amigos até hoje, que depois até participou do ECP, entendeu? Então, os pais também acabaram me conhecendo, né? Eu lembro de alunos que ficaram 4 anos, 5. Né? Eu entrei em 2007 no Juvenal e saí em 2013, 2012. Né? Então, bastante tempo. E aí, a gente queria ampliar isso. E aí, os alunos começaram a frequentar esse projeto nosso, né? Os saraus, os bate-papos. E começou exclusivamente com os alunos. Isso. Foi um espaço formado para receber os alunos que eles quisessem conversar, do que eles quisessem conversar. E vocês já tinham uma ideia do que vocês queriam fazer? Foi freestyle mesmo? Foi. A gente só queria sair do espaço institucional escola. Sim. Porque tem uma limitação, Tem. né? Acaba Sim, tendo... porque às vezes você quer fazer uma coisa diferente, aí vai dar trabalho, aí a galera, não dá, não sei o quê. Então, assim, a intenção era sair da escola, e aí a gente começou a ter contato com outros coletivos, outros projetos, porque o espaço que a gente ficava, o estúdio, era muito próximo ao Centro Cultural. Então, eu lembro que teve um dia que teve um problema, estava fechado onde nós íamos fazer a atividade. E aí a gente desceu pro Centro Cultural e tava rolando a roda de poesia do CAPS. Da Dona Maria Villani. Entendeu? Da Dona Villani. E aí, né, Ricardo... Como é que é? Márcio Ricardo e companhia limitada, né? O Adenido Lima também, que hoje ela é editora da gente, tá lá na Vila Mariana. Aí fomos conhecendo essa galerinha e aí foi muito massa aquele dia. E assim, as coisas foram acontecendo. Né? Mas quando é que vocês perceberam assim que, pô, agora ficou sério, agora é de verdade, não tem mais pra onde voltar? Acho que no ano seguinte, porque a gente tinha, assim, a Gi sempre teve esse contato muito maior com a galera da cultura, né? Ao contrário dela, no Remberg, não tinha muito esse contato. Tem cerveja aí? Né? Tem sim, Gans. Tem.
No Heimberg não tinha tanto esse contato. Então, assim, eu sempre gostei muito de ler. Eu sou a louca dos livros, né? Então, ali você tá no paraíso, né? Tô no paraíso. Eu falo, gente... Não, e às vezes eu falo, gente, as pessoas não procuram tanto quanto poderiam, né? E eu falo, nossa, se eu tivesse essa biblioteca, eu, né, ia ficar enlouquecida. Eu falei, opa, mas Você eu tenho morar lá essa dentro. biblioteca. Eu tenho essa Literalmente biblioteca. E morar lá você dentro. mora. Exato, assim, enfim, deixa eu fazer o linear, que senão... É. Mas aí eu comecei a ler, né, e isso foi despertando muito, assim, essa coisa das artes. Eu sou formada em jornalismo, então, até, assim, a vontade de aprender várias coisas me levou para o jornalismo. Sim. Né? Como eu estava comentando antes, gosto muito de mapas, de história, de teatro, por exemplo. Quando eu falo em arte, na juventude, vem muito teatro por conta de uma amiga minha, que é a Carmen Soares, que é artista, educadora também aqui do Grajaú. Né? Ela está tendo no coletivo Truparteiras, tá com um projeto. E eu chamo ela de Carminha. Eu e a Carminha, a gente estudou juntos lá no Pastor Emílio, a nossa vida toda. E... Pode abrir, gente. Pode abrir esse barulho. Na próxima você abre do lado do microfone. Gente. Ela estava tentando disfarçar, não sei porquê, poxa. Enfim. Então, nós tivemos muito esse contato. A Carmen sempre gostou muito de teatro, né? Então... Eu viajei junto com ela nisso. Então, começamos a assistir peças juntas, íamos pro Pauleiró. Mas nós não tínhamos tanto esse rolê cultural aqui no bairro, né? Ela gostava de vôlei, a gente ia pro Sesc, né? Jogava Copa da ANAP, eu acho. Tinha time... Ela jogava no SAI, que era o time lá da adulta. Então, assim, era mais esse rolê esportivo, na realidade, no meu caso, adolescência. E aí... Na realidade, aí fiz faculdade, aí fui trabalhar, não tive tanto esse contato com a cultura no bairro, mas sempre lendo muito, aí comecei a dar aula de reforço, né, acho, isso, né, acho que misturou um pouco, né, a coisa da arte, da educação. E tal. Comecei a dar aula de reforço com 13 anos, eu tinha 15 alunos. Hoje eu não sei como é que eu fazia isso, assim. 15 alunos? Com 13 anos. E que espaço você usava para... Eu usava... meus pais moram em cima, né? São duas casas, moram em cima. E meus avós moravam embaixo. E aí tinha uma área grande, que na realidade hoje eu moro na casa dos meus avós. Que hoje onde é a minha sala era uma área aberta. E aí eu dava aula pra essa molecada lá. Caramba. Entendeu? E eu era muito pirralha, porque assim... Lembrei até o Mangrafe, eu não sei se você conhece, que é das artes. A companheira do Mangrafe era irmã, que na época tinha 4 anos. Eu dava aula pra irmã dela, mais velha. E ela tinha... você deu aula pra minha irmã. Eu, quem é sua irmã, né? Tipo, olha o tamanho dessa menina. Falou que eu dei aula pra irmã dela e tinha 4 anos. Enfim, então eu era muito pirralha. Mas... isso foi abrindo também os horizontes. Mas essa vontade de trazer as pessoas para esse mundo já movia vocês? Já. Sim. Já. Eu falo por mim, né? Eu sou a curva da minha casa, né? Porque ninguém em casa tem um envolvimento com a arte, assim. Todo mundo tem, assim, suas vidas, né? Trabalho e tal. Mas eu fui a única ali que fui envolvida com a arte, mas desde pequenininha. E foi uma coisa minha. Não foi... Não vou nem dizer que foi uma coisa minha. Eu tenho uma irmã mais velha que foi quem me levou pro teatro pela primeira vez, me levou pro cinema pela primeira vez, mas também ali foi isso, né? E aí me deixou caminhar sozinha. Então, a vida foi me conduzindo para isso, né? Então, os amigos me conduziam, depois eu ia buscar, eu ia para o SESI sozinha, com 13, 14 anos eu ia para o SESI, assistir as peças gratuitas do SESI. Eu sempre fui muito precoce nesse sentido, né? Com 11, 12 anos eu já pegava ônibus sozinha, eu já ia para vários lugares sozinha. Então, eu já ia para esses lugares sozinha. Então, assim, a arte sempre fez parte de mim, sempre, sempre, sempre. Então, assim, quando a gente se juntou... Quando a gente se conheceu, né, que a gente brinca que a gente se reencontrou, né? Quando a gente se reencontrou aqui, a gente já tinha, acho que isso já estava escrito, né? Porque foi tão fluido,
Não teve dificuldade, Sandro, sabe? Foi tudo natural. muito fácil, né? Depois que ela fez exato, aquela primeira careta na calma. biblioteca, né? Aí já era. Depois que quebrou, né? Depois que quebrou aí essa barreira, que foi coisa de 1 hora, não foi? Nem demorou tanto, tá? Você não resistiu. Não resisti, né? Depois Você até tentou. Eu até tentei, eu fiz essa cara, mas ela é muito, como ela disse, ela é muito chata, ela é muito chata. persistente, entendeu? Ela ficou lá na biblioteca buzinando no meu ouvido. Eu falei, eu vou ter que dar atenção pra essa garota. Mas sabe onde ela me pegou? Porque eu tava ouvindo rock and roll, tinha um radinho lá, e aí ela começou a falar de música, e a coisa fluiu. Aí, Eu nem me liguei nessa história. Só agora que você tá Só agora sabendo? que ela tá sabendo disso. Olha isso. E, Quantos anos aí, depois? 10 anos. 10 anos. E aí fluiu muito, muito rápido, assim, né? E, assim, é uma coisa que eu já tinha vontade, mas eu não tinha com quem partilhar isso. Eu acredito que interiormente também ela já tinha. O Rick já manifestava, o Rick sempre foi, né? O Rick sempre foi mais reclamador, vamos dizer assim, né? O Rick sempre foi mais crítico. Então, ele já manifestava esse desejo, né? E aí, quando a gente se juntou, que assim, juntou a fome com a vontade de comer, o negócio fluiu muito bem. Assim, são 10 anos de um projeto que vem crescendo, né? E eu acredito que não vai parar por aí, assim. Não, com certeza não pode, né? E nessa caminhada aí desse projeto, quais foram, como foi o início, quais foram as dificuldades que vocês encontraram para botar isso de pé? Porque não basta a sua vontade, Sim. né? Uhum. Sim. Eu lembro, olha, retomando, né, que a gente se empolga, porque a gente ia falar que, né, tudo isso para falar que a gente tinha vários contatos, né, da galera da cultura, e aí tinha uma amiga que era amiga dela na época, que agora é nossa amiga, a Gisele, que fazia parte do coletivo Identidade Oculta na época. E aí ela falou sobre o programa Vai, né, que é o programa de editais, que financiam os coletivos e tal. E aí a Gica deu essa força pra gente pra mandar o projeto pro edital do Vai. Isso já em 2013, né, a gente fundou em 2012. A gente começou ali no meio do ano, fazendo as ações, e aí em 2013 a gente já mandou pro Vai. E aí tivemos o privilégio de ser contemplados, né? Nosso projeto ser contemplado. E aí a gente na verdade, já iniciou o coletivo com esse nome, né? De Expressão Cultural Periférica, que foi dado pela Danila, que foi, né, quem fundou o coletivo junto com a gente, né? Que foi eu, a Gi, o Rick e a Danila. E aí a gente já... né, começou a fazer, continuou com os saraus e com os bate-papos, e aí a Gi dando oficina de arte, eu fazendo oficina de livros, né, de literatura, o Rick Eu era de artesanato. grafite, né? Ele estava mais envolvido com a arte e a Danila com edição de vídeo, porque ela sempre foi voltada para essa coisa também do vídeo. E nessa época a gente fez uma parceria com a Associação de Bairro Amigos do Jardim Remberg, né, que é o CJ, que existe desde 79 lá no bairro, né, fundado pela dona Nair Ramos, que faleceu ano passado, né? Ano passado. Assim, ela era conhecida como a prefeita do bairro, assim, né? Porque, sabe, aquela senhora super articuladora, as escolas que tem lá, o Lourival Brandão, foi ela que lutou, né, para conseguir as escolas. Então, e aí a gente, hoje quem está na coordenação é a Mônica, que é neta da dona Nair, e aí a gente fez essa articulação com a Mônica e tal. Então nós fazíamos as atividades lá no CJ, né? E aí foi muito, muito legal, porque a gente começou esse contato com os coletivos, né? Fizemos alguns eventos de grafite. Eu lembro que aí teve até na época o Graja na Cena estava trabalhando com videoclipes, né? Que na época o Chose. Quem mais que era do Graja na Cena naquela época? O Tigone, acho que o Chose, o Tigone. Ai, não lembro todo mundo, não. Ai, 10 anos, ela quer falar de 10 o Alzheimer. E aí, mas assim, porque é muita gente. Né? É muita gente. Mas e assim, eu lembro... a gente fica tão envolvido, às vezes a gente se envolve num coletivo e a gente acha que aquela pessoa faz parte do coletivo. Não, e era o faz, Gomes. Né? Era o Gomes. Na realidade, o Tigone, na época, era do Arte Rima, junto com o Mano Mones. E aí foi um dos vídeos que foram produzidos. Isso. Um dos clipes que foram O produzidos. Cocaia nos ensinou.
Cocaia nos ensinou. É, Tá no ar ainda isso? Tá no ar, inclusive tem o QR Tem Code QR para aquele Code livro no- que a gente vai falar um pouco. Aquele livro. Aquele livro. E aí, foi coincidência, na realidade, né? A gente tava fazendo um evento de grafite, aí os meninos, Também junto com passando no Vai, Isso. né? Tava finalizando ali, a gente sempre finalizava com um encontrão, assim. Então a gente resolveu finalizar com esse encontro de grafite. Chamamos outros grafiteiros, o Ricardo chamou outras pessoas pra fazer o grafite dentro do CJ. E eles também estavam finalizando. Aí tinha o pessoal do Xemalami. Eles estavam aí estavam fazendo tudo ali, videoclipe. que o Xemalami também tá ali no Remberg, tá tudo do lado da gente. E eles estavam produzindo o clipe exatamente no meio. A gente tava no CJ e eles estavam na quadra, né? Então a gente acabou juntando e fizemos um bololô e fizemos uma Foi coisa bem só. legal. Inclusive Foi um dia muito lindo. você e a Gica começam narrando o clipe, Sim. né? Ah, é? Porque o clipe começa lá no Marco Zero Falando de São Paulo, sobre lá na Grajaú, Sé. né? É muito legal. É muito legal, assim. Aí traz o Xemalami, traz os meninos do Arte Rima, que na época era do Arte Rima. E enfim, aí começou a rolar vários encontros, né, com coletivos. E aí em 2014 a gente mandou e fomos contemplados novamente. Porque, né, eu sei escrever. Eu falo, gente, a única coisa que eu tenho que saber de verdade é saber escrever, porque afinal eu sou jornalista, Né? se eu não souber. Porque o resto eu vou aprendendo com o meu professor YouTube. E aí, assim, isso ajudou, né? Então, mandamos outro projeto, fomos contemplados. E aí surgiu a famosa revista, né? A revista surgiu nessa época já. no 2014. Caramba, já tem tudo Mas isso o embrião dela já tinha em 2012, quando nós fazíamos os nossos encontros de sarau, vinha muita gente potente, assim, sabe? E aí tinha poesias e tinha falas que a gente queria gravar de alguma forma. E aí a gente começou a fazer um folderzinho de divulgação, né? Um catálogozinho de divulgação. então aí é o embrião da revista. E aí em 2014 a gente mandou pro projeto, a gente não mandou como revista. A gente falou que ia fazer um folder, trazendo um pouco das poesias, né? Sim. Eu lembro que tem uma poesia até do Mano Mano, esse cachorro, bulldog, era uma coisa assim, né? E aí, só que em 2014 a gente, foi a abertura do ateliê daqui. Não sei se você chegou a conhecer o ateliê daqui? Não, ouvi falar. Nessa época eu estava distante de tudo isso, mas eu ouvi falar do ateliê daqui. A galeria de arte. Que eu recebi uma vez no lugar onde eu trabalhava, uma pessoa levou algum material. Nossa, que legal. Mas isso fica lá no Grajaú? Fica lá no Grajaú, não sei o que. Eu falei, pô, mas não conheço. Não, e o Ricardo, mais uma vez, ali era um dos envolvidos. Era a Casa dos 7 Meninos, né? Quando abriu, né? Que era o Ricardo, o Chose, o Mangraf, o Reca, né? Que é o Recaço. O Aiko. Vai esquecer nome. O Dimas. Ixi, tem o Harry. O Harry, né? Que inclusive é a camiseta que eu tô, do Harry. Olha, ainda bem Muito que eu não esqueci legal. de ninguém. Então, assim, e era no São Bernardo, que é do lado ali do Remberg, né? Então, pra gente, né, era uma mão na roda. Porque era mais fácil chegar. Então, a gente continuou com as oficinas no CJ e os encontros eram lá, os saraus e os bate-papos. Porque também era um espaço maior, era uma casa, né? Tinha arte por todo banheiro, tudo quanto é canto tinha arte. Então legal. A gente fez o convite, a gente se ofereceu e eles aceitaram, né, o nosso oferecimento e a gente passou um ano lá, né, amiga? Foi um ano e pouco, porque assim, com o Fomento foi. Com o Vai foi um ano, mas né, as coisas continuaram acontecendo e a gente continuou fazendo algumas ações lá. Né? E assim, os meninos eram, né, amigos nossos. Então, assim, era muito gostoso. Essa parceria foi muito gostoso. Assim, muito enriquecedora, né? Sim. E aí, a gente tinha o folder para fazer. A gente falou, cara, vamos fazer uma revista? E aí surgiu a revista A Expressão Cultural Periférica. Começou com o nome Expressão Cultural Isso, Periférica. começou com o nome do coletivo. Né? Então nós fizemos o lançamento lá no ateliê, foi muito legal. E a gente não tinha noção do impacto que isso ia causar. Na época foram 70 exemplares. Nossa. 70 exemplares. A gente só conseguia fazer 70 exemplares. Porque era pouquinho, né? A verba era pequena, era para folder. A gente fez uma revista e foi muito legal. Né? Sim, foi muito massa, assim, porque a gente teve até uma parceria de uma gráfica que era lá em Diadema. E, assim,
foi muito legal porque, cara, era só 70 revistas. E eles foram tão solícitos, foi até a Dani que deu essa dica dessa gráfica. E nos convidou até para ir lá no Parque ligar Gráfico. A máquina nem compensa, não né? vale a pena, né? Mas a gente mostrou o Nossa. projeto, a gente foi E lá, eles abraçaram. conversou. Sim. Nossa, Fantástico, hein? foi de uma gentileza, assim. Sim. E eles nos convidaram para ir lá. E foi muito legal porque, assim, agora com a revista Grajaú, a gente foi de 70 exemplares para 8.000. Então, quando... Diferencinha boa, né? Diferencinha boa. E a gente não deixou o parceiro de lado. Isso é importante. Sim, Nossa. foi muito Foi legal. bater lá. Isso fala bastante sobre quem está tocando o projeto. Sim. Exato. E quando, assim, porque, né, nesse meio tempo surgiu uma gráfica, né? Depois a gente vai falar ainda nos próximos capítulos. Nos próximos capítulos. Mas o que a gente tem um equipamento que é de gráfica rápida. Então, quando é grande quantidade, a gente faz com os parceiros, né? Que é o Sim. caso da revista. E aí a gente, né, tomou essa parceria e, assim, eles continuam muito massa, assim. Porque, por exemplo, com pandemias, aumentou muito o preço e eles conseguiram segurar até a última edição pelo fomento o mesmo valor, assim. Eles, realmente, uma galera bacana. E eu acho muito ousado a ideia de criar uma revista. Tudo bem que a gente vive numa cidade, né? O Grajaú é uma cidade como poucas cidades no Brasil, né? Sim. Acho que em termos de população tá aí... Tem capitais do Brasil, porque assim, quando a gente mandou o projeto, a gente fez uma pesquisa, né, com dados e tal. Acho que é Rio Branco, eu não sei se... Não, eu lembro de Rio Branco, que é a capital do Acre. E é menor que o Grajaú. Então é uma cidade, muita história, é um universo isso daqui. Mas eu acho muito ousado porque e ainda mais pelo tempo que tem já a revista, eu não sei se vocês pensaram isso em algum momento, mas eu pensei, por exemplo, quando eu fiz o podcast, eu falei, isso aqui vai durar 6 meses que vai acabar o assunto. Tá. Né? Não Mas acaba. Não acaba. A gente senta e começa a conversar com a pessoa, assim, e é uma coisa que Mas que vocês tinham essa visão de que era muito grande assim? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. eu acho que assim... A gente queria falar, Sandra. A gente quer ainda, né? Falar sobre os nossos. Essa foi a nossa intenção. A gente parou muitas vezes quando a gente foi escrever projetos. A gente falava muito isso. A gente falava assim, a gente tem muita gente de qualidade que... Quem está no circuito artístico pode conhecer, mas quem não está no circuito artístico? Exato. Então, era nisso que a gente pensava. Né? Aí, nesse objetivo, a gente está de mão dada. Exato. Sim. As nossas revistas, agora, né? Não a 70, porque era muito pouco, né? Tinha gente, a gente brincava que tinha gente que se tapeava para ter uma opçãozinha de um exemplar de 70. Aproveita, de 70. mas come rápido, porque ela fala pouco. Melhor não, vai que quando volto aqui eu tô com alguma coisa no dente. Pois é. Melhor não. E aí, quando ela cresceu, né? Quando ela veio esse 8.000 tiragem, a gente pensava nisso, assim. A gente falava assim, gente, a gente está alcançando um público que precisa conhecer o Grajaú. Né? O Grajaú, a gente já sabe, né? Há alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, teve um nome aí que deu um boom no Grajaú, né? Que foi o Criolo, botou aí o Grajaú na cena, mas a gente já estava nessa correriazinha, né? Mas a gente falava assim, a gente sempre pensou, no papel que a gente vai mostrar. Então, chegou na igreja, chegou no posto de saúde. Eram lugares, preferencialmente, na pandemia a gente não conseguiu distribuir, porque muita coisa estava fechada e a gente tinha essa coisa do contato, né? Mas antes, a gente fazia questão de ir nesses lugares, a gente deixava caixas nesses lugares e o pessoal chamava, sabe? CRAS, né? O CRAS, na realidade, o pessoal até hoje pede. Essa semana passada mesmo, 2 semanas, o pessoal pegou lá. E, assim, na pandemia, quando voltou a abrir, aí eles pegavam, né? Assim, na pandemia a gente conseguiu distribuir com os coletivos, junto com Cesta Básica, por exemplo. O Imagem, o Imagem, na época a Auriverde, né? Com o Jai da Equativa, entendeu? A própria associação lá do Jardim Heimberg. Então a galera tava doando Cesta Básica e levava a revista também. E aí, assim... Voltando um pouco, só retomando por que a gente mudou o nome, né? Porque começamos como revista Expressão Cultural Periférica, com 70 exemplares,
né? Na época, eu lembro que a gente vendia R$2, né? Um valor simbólico e tal. Né? E era muito legal, assim, que a galera começava a... Aí, eu lembro muito, engraçado que quando eu falo disso, me lembra muito o Rogério, que na época tinha o coletivo de música, de rock, o Teorema do Resto, que ele era professor de matemática. Rogério, meu amigo de infância. Aí, ó. Então, Rua de cima ele morava aqui. Olha só, ele dava aula Ele é super do Samuel Weiner na época. Sim. E aí ele levava para os alunos, entendeu? Eu lembro muito do Rogério, indo, porque cada edição a gente lançava as edições, né? Para as pessoas conhecerem. Tipo no evento, alguma coisa a assim. gente sempre que tentava legal. fazer alguma coisinha nesse sentido. Geralmente lá no ateliê, nessa época sempre lá no ateliê. E aí... Ele era o primeiro a chegar. Eu lembro muito dele fazendo isso, sabe? Eu vim buscar porque os alunos gostam muito e tal. E aí começou a ter isso. Então, essas primeiras edições, foram 4 edições nesse projeto, assim, edição de colecionador. A gente tem pouquinho. Sério? Eu acho que tem 2 de cada, assim, no máximo. Entendeu? Então, assim, a galera ia muito fazer isso. Quando aí a gente, em 2016, lançou... aí a gente ficou sem edital 2015, continuou fazendo as ações. Aí em 2016, 2017 a gente mandou pro Vai 2. Aí querendo montar uma gráfica pra gente imprimir as revistas. Entendeu? As loucas, né? Porque eu não sabia nada de gráfica, né? Mas saiu muita coisa. Sabia o que é gráfica, entendeu? Loucura. Aí, quando Pesquisamos tudo, assim. Pesquisamos tudo. Fomos em outras gráficas comunitárias. A gente foi bastante. Que era de Campana o nome da gráfica na época, que é do... Ai, meu Deus. Não vou lembrar o nome dele. O Léo. Eu esqueci o seu nome. Lá do Campo Limpo. E aí ele recebeu a gente. Ele tinha uma gráfica comunitária na época, né? Pelo Vai. Então, foi muito massa, assim. Foi o primeiro contato com gráfica, né? Que a gente teve. Ele foi super massa. É fascinante, né? Gráfica é... Muito Sim, gostoso. é bem legal. E aí, assim, ele... de fotojornalista e tal, hoje eles não têm mais a gráfica, mas, né? Continua parceiro e tal. Léo Brito. Léo Brito. Léo Brito. E aí... Tô informado, tô conhecendo todo mundo. Olha. Ó, quem te viu e quem te vê, né? Pois é. E aí foi quando a gente acabou mandando até o equipamento, a Cônica, a Minolta, mandamos o mesmo equipamento e tal, e fomos contemplados. E a gente, e agora, né? E agora? Vamos fazer uma gráfica. Aí continuamos a parceria com o CJ, né? Montamos a gráfica lá no CJ. E a princípio era só para imprimir a revista e algum parceiro, coletivo parceiro, né? Tivesse alguma coisinha, mas acabou rolando mais a revista, porque nem a gente sabia ainda, né? Como funcionava. Então, o pior é que a máquina veio com um defeito. No lançamento, a gente ia lançar e ia fazer a primeira edição com a gente fazendo, rodando. Nesse meio tempo, eu comecei a diagramar, porque... Sabe, aquela coisa de faz diagramador, aí não faz. Sim. Aí acabou que eu comecei a diagramar, né, nessa segunda edição, né, nesse segundo momento. Aí foi para 500 exemplares e a máquina veio com problema. Ixi. E assim, ainda bem que a galera foi super, e eles são muito solistas, assim, é uma empresa japonesa gigante. Quando eu fui pegar o equipamento lá na Alameda Santos, tipo... o equipamento que a gente tem é o Fusquinha, né? Tipo, os equipamentos são do tamanho da gráfica lá. Nossa. Então, são gigantes. Mas, assim, um atendimento incrível. O vendedor até hoje é muito parceiro, um menino muito gente boa. Enfim, e aí eles conseguiram rapidamente arrumar. E aí a gente... né? Aí o pessoal do... Como é que fala? Os meninos da editora da gente. O Editora Ivan, e livraria da gente. O Ivan, que trabalha com diagramação também. Nossa, foi super massa, ajudou bastante ali a gente aprender a mexer. Porque é outra coisa, você escrever, né? É um processo longo, né? Sim, você sim. escrever a matéria, né? Por exemplo, estamos aqui fazendo a matéria com você. Se a gente for escrever isso, até chegar ali na mão do leitor, digamos assim, é um processo, né? Enorme. E quando chega na mão do leitor, você já tem que estar com tudo engatilhado para a sim, próxima já. Para a próxima edição. E aí, assim, quando a gente pensou em revista, né? Por que formato impresso, se a gente está na era digital, né? E foi um grande embate, por exemplo, com a Danila.
Porque a Dani é da informática, digital, né? né? Do Sim, digital. É TI, E aí- né? Então, Mas eu acho ela- que é meio que. É até um fetiche, né? O papel, né? Você pegar. Sim, mas é um fetiche para quem gosta de ler. Mas pra galera, se você for, né, fizer uma pesquisa agora, entre 10 pessoas, uma vai falar. Mas se você deixar uma revista ali em cima de uma mesa, Sim. a pessoa tá aqui assim, parece que puxa, ela vai lá pegar a revista e vai ver. Vai folhear. Vai dar uma folheada. Vai sim. Mas Uma ela coisa, conta até muito um também. detalhe que a gente, né, já podcast saiu da revista Grajaú, né? Sim. E o incrível, assim, é que no período que saiu, a gente teve uma alta, assim, porque tem todas Nossa, as que métricas legal. ali de inscritos, esse Aham. tipo de coisa. A gente tem muito, isso tá muito ali, você sabe por que vídeo inscrito veio e tudo mais. Aham. E teve uma quantidade de inscritos ali, passou de 80. Olha que massa. No YouTube, 80 inscritos é muita coisa. Aham, é um período curto, né? E aí, sem explicação nenhuma. Aham. A única explicação era o lançamento A da matéria. revista. Então, acreditem. Eu sou Vocês suspeito já pra conheciam falar a disso. revista? Conhecia. Conhecia. Eu conhecia através do Rossi. Do Rossi, Ah, claro. sim, tá. do Éder. Aham. E já tinha visto, assim, mas eu fui ter contato mesmo ali através do Rossi. E aí eu não... mas eu sou suspeito porque eu gosto muito de revista. Né? Eu gosto muito do impresso. A gente teve uma grande aceitação, né? No geral. Começa Sim, pelo nome no da geral. revista. Acho que a ideia de trocar o nome foi muito boa, porque... Foi um dilema para trocar esse nome. E Sério? é uma responsabilidade, Sim, gente. Você fazer uma revista chamada Revista Grajaú, com Então, mas meio milhão de habitantes da quebrada. Vai falar com, né? A gente não Mas queria- eu acho legal por isso, porque você é uma coisa nossa, né? Claro. Não sou eu que estou fazendo, nem sempre a gente consegue ter acesso, mas eu sei que tem uma revista que é nossa, que é Sim, daqui, sim. que representa, que está saindo daqui de E dentro. é muito bom você usar esse pronome nosso, porque a intenção foi exatamente essa. Sim, Às vezes, nossa. às vezes o pessoal brinca e fala assim, a revista de você. Eu falo, não, a revista é nossa. Sim. E o acesso é fácil. Na realidade, pessoas entrarem em contato com a gente. Como que a gente faz para escrever no Grajaú? Só escrever. Aí a gente falou, olha, a gente tem essa linha editorial, porque assim, o que a gente prezou, né, na linha editorial? Falar o que tem de bom no Grajaú. Porque o que tem de ruim, a grande mídia já faz, né? Então, assim, até para as pessoas se reconhecerem, porque é complicado, muitas pessoas que moram aqui acabam comprando o que a grande mídia fala, né? É horrível, aí começa a morar em Interlagos, né? Essa coisa toda. Sim. Então, quando a gente falou, olha, O morar em Interlagos que ela está se referindo é aquela pessoa que não fala que mora no Grajaú. Fala que mora em Mas Interlagos. hoje todo mundo fala. assim. hoje todo o mundo pessoal hoje é fala. chique morar no Grajaú. Opa! Mora em Interlagos, hype. ai credo. Mas o que tem em Interlagos? E no Grajaú. Né? E aí, assim, a gente pensou nisso, e quando a gente... O nome foi dado pela Danila, novamente, né? A gente, na realidade, pensou muito, qual vai ser... Por que a gente mudou o nome? Porque a gente queria falar com um público maior, que, assim, na realidade, são debates de vários coletivos, né? Eu lembro de uma reunião que a gente fez com vários coletivos aqui no Circo Escola, né? Eu lembro que tava o TIM, tava o Periferia em Movimento e vários coletivos. A gente falando sobre como sair da bolha, né? Porque esse é um grande problema. Sim. Que existe uma grande cena cultural no Grajaú, mas às vezes ela só acontece para quem conhece. Isso é uma coisa que eu tenho Entendeu? observado muito, que o grande consumidor da arte e da cultura no Grajaú, e acho que nas outras quebradas talvez seja a mesma coisa, mas o grande consumidor da arte e cultura são as pessoas que fazem arte e cultura. Sim. Então acaba não atingindo a população o civil, né? Podemos dizer assim. Exato. E aí sempre foi um grande dilema, né? Em como chegar nessa população civil, né? E aí a gente falou, bem, se a gente lançar uma revista, Expressão Cultural Periférica, ela não vai ter a mesma visibilidade que uma revista
Grajaú, por exemplo. A gente vai ter que colocar um nome que converse com a população. Até porque agora são 8 mil exemplares. Então essa é a intenção, né? Atingir essas pessoas. E aí ver essa mudança de nome e essa linha editorial, né? Que assim, ela vem com esse olhar mesmo de trazer o que é assim, o que é bom e uma forma de incentivar as pessoas, né? Eu lembro que você fez uma matéria com aquele garoto que queria comprar um computador. Sim. Que ele o Matheus. ele queria fazer alguma coisa. Ele queria comprar um computador. Ele trabalhava com vídeo, né? Ele era, como é que é o nome? Videomaker? Editor de vídeo. Editor. Né? E ele morou aqui em São Paulo por alguns meses só. E aí ele começou a vender barrinha de cereal, assim, né? No Farol ele fez uma placa. E aí ele começou a vender tal, para juntar o dinheiro para comprar o computador. Quando ele comprou o computador, ele foi embora. Ele voltou para o Nordeste. E ele estava numa empresa, não é? Que era bacana, uma coisa assim. Não me lembro disso. Sei lá, ele tinha um parceiro. E aí, assim, essa matéria, por exemplo, ele, como vendendo ali aquela, né, as coisinhas dele, ele conseguiu realizar o sonho. Então, assim, a gente traz matérias assim também para que as pessoas tenham fé que pode conseguir, entendeu? Sim. Apesar de, né, de grão em grão, entendeu? Sim. Que às vezes a gente tem muito essa coisa, não vou conseguir, é difícil, é distante, e a gente consegue. Sim. Então, assim, a revista, né, além de trazer o que acontece com a galera que já tá na cena, a gente tenta trazer as pessoas que estão iniciando, que tem uma coisa diferente, entendeu? E aí a gente, assim, a gente não tinha essa noção, né, do impacto que ia ter. Então, foi falando com muita gente, aí começou a ser usado em sala de aula, exato, né? As pessoas vão lá né, tem o espaço cultural também, que a gente vai falar. As pessoas vão lá, essa semana mesmo foi o seu Moura, que é um senhor que mora lá no bairro. Não tem nova edição da revista, é que eu queria distribuir. Eles vão para distribuir. Entendeu? Assim, a galera vai, a Helena foi muito também. Aí eles passam distribuindo, eles querem contribuir, porque gostam, se veem. Às vezes eu vejo assim... É um pertencimento, né? E eu deixo uma banquinha. Você acabou não conhecer lá. Eu fui buscar a revista lá, conheci. Só que você não estava lá. Você não estava lá. Tinha uma moça lá. Sara. Isso, E aí eu vi o espaço, tinha a banquinha ali com... Isso, aí a gente deixa lá na rua, justamente porque às vezes as pessoas ficam tímidas de entrar, né? Não quero entrar, então assim, a gente põe lá na rua. Então não tem desculpa. Aí às vezes já entrou em contato depois, eu passei na rua, peguei a revista aí na banquinha, eu queria saber mais sobre o projeto e não sei o quê. Queria saber sobre a gente estava dando oficinas, né? Queria saber mais sobre a aula e não sei o quê. Então assim... É porque lá vocês têm oficinas, tem a biblioteca que é gigante para, né? Quantos volumes tem lá hoje? Nunca contei. É uma coisa que eu nunca fiz. Mas olha... É muita coisa. Tem muita coisa, porque assim, na realidade, né, a história da biblioteca. Eu, como eu falei, sempre gostei muito de ler e comecei a comprar livros, né? Na época que eu estudava lá no Pastor Emílio, tinha uma professora de português, professora Ana, que ela comprava aqueles da coleção Vagalume. E aí eu, nossa, me apaixonei. Aí via na capa, né, aqueles várias edições. Falei, eu quero. E aí eu comprava o da minha sala e queria comprar o da outra sala, quando ela ia fazer pedidos, porque a gente pedia na época. Né, porque acho que a maioria passou por isso, né? De ter que ir em Santo Amaro para ir numa biblioteca, né? Então... Aí, desde essa época, comecei a comprar livros, juntar e voltando com a Carmen novamente, né? Assim, ela teve muito esse papel, né? Nós fizemos essa caminhada juntas. Aí a Carmen trabalhou numa locadora de livros lá na Dutra. Né? Locadora de livros? Locadora de livros. Era muito legal. Foi assim. um embrião do sebo, né? Mas já tinha sebo. Já tinha sebo? Já tinha sebo. Mas o Silvio, que era esse se tornou amigo nosso, né? Eu trabalhava na Dutra e a Carminha também. Então, depois de um tempo, eu trabalhava na imobiliária e ela nessa locadora. E eu ia muito pra lá, ia ajudar ele a arrumar os livros. Nem lembro se antes ou depois que ela trabalhou. E aí eu ganhava muitos livros, né? Porque eu sempre gostei, né?
Então eu fui fazendo um acervo. Comprava, minha mãe ficava desesperada. Para de comprar livro. Não tem mais onde colocar livro. Aí ia pra faculdade, aí quando eu entrei na faculdade, aí piorou, né? A galera ficava, entrava, né? Tipo, vendia muito livro, enfim. Aí montei um super acervo. Falei, caraca, né? Acho que agora tá na hora de eu começar a compartilhar, né? Não é fácil, né? Porque quem gosta de ler tem um apego, né? Mas assim, eu continuo tendo o meu acervo. O meu, né? Que não sobe, né? Não vende, não empresta. Não. Isso aí só depois que eu egoísta, morrer. né, gente? Não, eu dou empresto na biblioteca, eu sou egoísta, olha isso. Mas aqueles lá também você tem que compartilhar. Tá bom. A gente sabe o que pode. Eu tenho uma edição em espanhol, como é que fala? Do 4º aniversário do Dom Quixote em espanhol. Nossa. Você acha que eu vou compartilhar? I'm sorry. Eu acho que deveria. Não vou. Pronto, falei. Eu confesso que tem alguns também que eu não... Se você quiser ir lá, ser convidado, aí você vai toda semana ler lá em casa. Eu deixo. Tá bom. Não tira de lá. Não. Porque, assim, esse é um dos problemas. E a leitura né? é supervisionada, né? Exato. Os meus gatos vão ficar tudo olhando você ler. Eu não sei se vocês têm esse controle, essa ideia, pelo menos uma noção. Hoje, entre revista, entre a biblioteca, entre todas as atividades, as oficinas que vocês fizeram, vocês têm ideia de quantas pessoas vocês já impactaram? Você só faz pergunta difícil. Estamos aqui para isso. Não, Sandra. São 10 anos, né? E olha que a gente fazia lista, né? O pessoal tinha lista de chamada, não faço ideia. Perderam a conta. Não consigo nem... Às vezes vem umas mensagens Porque assim, a revista, por exemplo, a gente deixa no Terminal Grajaú. Então... As pessoas... Revista esquece. Revista, quantas pessoas pegam uma revista? Então, único exemplar. Né? A gente fez uma conta de 4, né? Mais ou menos 4 pessoas. Mais ou menos isso. Né? A pesquisa fez uma média. É isso. Então, assim, na época, né, que eu fiz... Vamos pensar em 12 exemplares que a gente lançou pelo Fomento, né? Porque depois, né, a gente... 2010, voltando ali, né? A gente é super linear para contar a história, Opa. né? Voltando, né? Depois do Vai 2, que a gente conseguiu fazer mais 5 exemplares da revista, 500 exemplares. 5 exemplares, não. 5 edições com 500 exemplares. Aí a gente mandou o edital para o Fomento à Periferia em 2018, 2019. Aí nós fomos contemplados e tal. E aí foi para 8.000. E aí a gente levava para o terminal. Entendeu? Então, quando a gente fez essa conta, pensar em 12 edições... 8.000 exemplares, cada um tendo Vezes 4 visualizações, eu sei que deu quase 200.000, não lembro essa conta agora. Muita gente. Então tipo mais, né, quase metade do Grajaú. E aí não lembro a conta. Então Então tem assim, os livros, tem as oficinas. Sim. Exato. É muita gente, né? E assim, e vai circulando, né? Por exemplo, se a Gi, por exemplo, chegou a trabalhar a edição em sala de aula. Então, vamos pensar que uma edição, não só a Gi, vários professores entraram em contato, falando que estava tudo. A gente foi para Poá. Perus. A revista tinha vida própria. É um negócio maluco, né? Sim, entrou em contato com a gente uma professora de Perus, falando sobre que trabalhou dentro da sala de aula. E a gente jamais imaginou que a revista tivesse chegado lá. Inclusive, a gente foi convidada e participamos da Feira Literária de Assis. No interior de São Paulo. Nossa, é longe. Sim, 8 horas de rolê. Exato. E foi muito massa, assim. A gente foi convidado a falar sobre a revista. Na época, a Lírica, ela fazia parte do coletivo... Como é que é? Graja Minas. E elas iam fazer um evento lá em Assis. A Lírica, que é aqui do território, fazia faculdade lá e tal. E aí a gente fez uma parceria. Então fomos com as meninas do Graja Minas e, né, ia ter esses 2 eventos, né? O show do Graja Minas e a apresentação da revista Grajaú, assim. E foi muito incrível. Mas deve ter sido um sacrifício para vocês fazer viagem. Né? Foi difícil, bem difícil. Eu confesso que... que para mim foi muito difícil porque eu fiquei, ficou, né? Acabou a Gi, a Gi não pôde ir, foi a Suzy. Eu confesso que foi muito difícil para mim. Mas viajar pra gente é bem complicado, né? Complicado. Assim,
complicado voltar, Sandra. Voltar. Complicado voltar. Não quer mais voltar. Não, porque complicado. deram um spoiler, aí entregaram aí vocês aí, falaram que vocês têm uns rolês aí, umas aventuras que... umas expedições. Literalmente, a expedição. A última foi a expedição Grajaú Machu Picchu. Grajaú Machu Picchu. Nossa, é um Tem lugar até uma que eu página quero. no Face. Sério? Tem. Não sabia. Tem uma reportagem do Juca Guimarães, É. canal R7. Hoje ele não tá mais no R7, Sim, mas quando ele fez, ele tava no R7. Caramba, que legal. Sim. Eu acho muito louco esse negócio de você pegar um carro e sair aí pelo mundo. É muito louco. É muito da hora. O que vocês têm de assim... Problema. Não, Eu Não, fico o problema imaginando- eu falo assim, vamos viajar ali pra Machu Picchu? Então, Eu no cabeleireiro. Vamos ali no Santo Amaro, né? Vamos ali em mesma Machu coisa. Picchu? Mais ou menos Aí assim. É muita o problema é que confiança, eles Sandra. topam. É muita confiança. Isso é ruim E demais, falo que né? esse povo tem problema, porque assim, eu acho que assim, uma das coisas mais legais do coletivo é a nossa amizade, na realidade, não, né? Vai pra além do... É porque é um imã de louco também, né? Sim. O imã de louco. E eu vou, bem isso. vou até abrir um parênteses assim. A gente descobriu que com essa última edição do Fomento, a gente fez uma bobagem assim, muito grande. Né? Não teve nenhuma discussão, não teve nada. Mas a gente fez uma bobagem, porque a gente colocou todo mundo no mesmo projeto. Então a gente trabalhou por 3 anos, a gente passou pandemia, a gente começou em 2018, trabalhamos em 2019, passamos pandemia ali num perrengue, sem conseguir fazer nada, cabeça a mil. Entramos 21, terminamos agora em abril de 2022, que foi que a gente... Então a gente ficamos basicamente 4 anos de projeto. E aí a gente colocou todos os nossos amigos mais próximos e mais queridos dentro do projeto. E aí a gente não podia curtir, porque era só trabalho. Né? Porque tá todo Então, mundo... Desafiador. a gente errou nesse sentido, né? Porque a gente... Não que a gente não queria se ver, a gente queria se ver. Mas quando a gente se vê, era só trabalho. Eu falava assim, não aguento mais ver você só pra trabalho. Porque é só pra trabalho, né? Entendeu? Então, assim, a diversão de amizade ficou fora, entendeu? Então, a gente tem essa loucura, né? A gente tem essa loucura de projeto, né? A gente tem essa loucura de viagem, mas a gente acabou ficando restrito aí nesses 4 anos. Desde 2017 que a gente Desde não viaja, 2017. não faz essas Foi a viagens última, grandes. é. Quer dizer, Também, que a gente né? não faz viagem grande. Mas né? a gente se programou de fazer de 2 em 2 anos, Sandro. Era a nossa programação. mas a pandemia assim. também Mas então, aí veio a pandemia. É. também, né? Mas me conta aí, como é que vocês planejam? Olha. Vocês planejaram? Vamos por aqui, vamos por ali? A Valéria planejou. Então, Valéria, eu fui fico, com ela. Eu fico enlouquecida, porque assim, eles não querem ver roteiro, não vê nada. Gente, olha, Isso é vamos fazer. confiança, né? Confiança. Mas imagina a minha família levando os meus melhores amigos num carro pra um lugar que eu não. Né, tipo. Tipo, não passa Não. daqui, ó. Você tem que dar a volta por Não, outro país. a de Machu Picchu foi assim, eu lembro assim do momento que eu tava surtada. Porque assim, nós fomos em 6 pessoas, né? Foi eu, a Gil, o Rick, a Denise, a Suzy e o Thiago. E o Thiago. Que é um outro amigo nosso do coletivo, que eu esqueci o nome agora. Que é um coletivo... Ricardo Negro, Denise... A Denise é a esposa dele. É, a esposa A dele. Suzy Neves, que também é da ONG, que é da a gente se gangue. conheceu lá. Aham. Tá 10 anos aí com a gente também. O Thiago Paixão... Ai, gente, eu esqueci o nome do coletivo. É que ele eu conheci num outro projeto, um edital de governo aberto. Ele é hacker, né? Trabalha com software livre e tal. E aí a gente se conectou e tal, né? Fez parceria com projetos. E aí ele... a gente vai viajar, vamos. Ele foi com a gente. E aí, quantos dias de viagem? 25. Foram 25. 25 dias. Entre ida e volta. Aí vocês pousaram em quantos lugares? Nesse caminho? Eu tinha contado 18. 18. 18 hospedagens. Porque a Mas gente foi... em torno de 1 a 2 dias no local. Né? A gente Porque não dá pra dormia ficar assim, não muito, dá pra né? ficar muito. Porque a gente perto. foi, ó... Primeiro, né, fazendo a volta. A gente saiu daqui, foram 1.000 quilômetros até Campo Grande. Que aí foi o dia que eu falei... foi o dia do meu surto, né? Eu falei, gente, eu tô saindo aqui do Grajaú, levando esse povo pra Machu Picchu. Que loucura! Tá dizendo lá no site do consulado da Bolívia que não é pra entrar de carro na Bolívia. O que eu tô fazendo? Eu tô levando os meus amigos pra lá. E aí me veio uma voz... Irresponsável. Sou louca. Mas veio E uma a gente voz... pensando na pessoa mais responsável do mundo. Não, o pior é que eu falo, gente, ó...
a gente vai fazer esse caminho. Ah, não, Val, não precisa não, a gente confia em você. Então, eles não olham nada. Tipo, eu posso levar pra onde eu quiser. Ô, Sandra, foi uma conversa, acho que de 3 dias, acredito. Né? Foi uma pergunta pra mim, e aí eu topei. E eu no cabeleireiro, foi o WhatsApp. Foi uma pergunta pra mim, eu topei. Depois foi um contato do Ricardo Negro, que queria muito fazer uma viagem pra fora, porque a carreira dele, né, tava deslanchando, então ele falou, poxa, eu queria ter uma viagem pra fora, queria ter uma experiência pra fora, logo isso vai acontecer, e aconteceu logo depois, foi pra Londres. E ele falou, logo isso vai acontecer, e eu queria ter essa experiência. Tinha acabado. Conhecer a história do Ricardo, episódio anterior. Tinha acabado de casar, né? A lua de mel foi para aqui pro Brasil mesmo, então aí ele já estava com o pensamento de ter filhos, então ele falou, vamos fazer? Aí falou pra Val, ó, Val, você foi pra Argentina, né? Vamos pensar em alguma coisa? Aí a Val Porque pra falou, Argentina ele não foi. Ele não foi. Ele ia ir, e aí teve um problema. Isso mesmo, ele ia. E quase a gente não foi por conta disso, né? Porque assim, a gente começou a viajar, fazer essas loucuras no coletivo mesmo. A gente foi pro Nordeste. Tem um amigo que mora na Paraíba. E aí em 2013, né? A gente falou, vamos viajar de carro. E todo mundo achando a gente louco, né? Vamos 20 dias na estrada. E aí foi quando eu comecei a fazer um roteiro, né? Pra Argentina. Não, pra Nordeste. Paraíba. Nordeste. Isso. E aí eu lembro que o único lugar que o Rick pediu pra passar é em São Tomé das Letras, que ele queria conhecer o Ventania. E conheceu. Conheceu. Conhecemos o Ventania. Ele invadiu a festa de aniversário do filho dele. Do Ventania? Do Ventania. Tava acontecendo a festa de aniversário, e o pessoal falou, ele mora ali. E aí a gente viu que tava acontecendo uma festa. Falou, é uma festa. Mas eu quero conhecer. E a gente chamou, bateu, e ele saiu. E aí ele saiu, eles conversaram lá, perto da pirâmide, e foi tudo muito lindo. E aí fomos subindo, né? Fomos conhecendo ali Minas, né? Assim, eu sou apaixonada por Minas. E aí foram várias aventuras, né? A gente tem muitas lembranças, não sei, né? Não dar pra falar pra você agora. Aí tem que fazer outro podcast só de viagem, assim. Porque essa história do Nordeste também foi muito incrível, legal, né? Chapada da Diamantina, que é um dos lugares mais lindos do Brasil. Vocês não gostam de coisa tradicional, não. Passar o Réveillon na área hospitalar de Belo Horizonte. Isso foi muito louco. Sandra. Como é que é? A gente... Não, eu acho que isso foi emblemático. Eu tava Vai, só deixa, amiga. Porque assim, como a gente estava comentando aqui fora das câmeras, a gente a gente vai viajando e se hospeda quando chega. Porque a gente pode mudar, né? Assim, a gente vai indo. Liberdade. Isso. E aí a gente chegou em BH. Ai, que inveja. Não, pior que isso vicia. Isso vicia, eu tô louca pra fazer isso. Gente, se a gráfica estiver fechada, já sabe por quê. Aí, a gente chegou em BH dia 30 de dezembro. Eu lembro que eu tava era eu e o Rick dirigindo. Aí eu que tava dirigindo nesse momento, da Avenida Contorno, né, que é uma das principais lá de BH. Eu lembro que ela é só subida, descida, ficamos rodando lá, sem destino. E aí, só que a gente não tava conseguindo achar lugar pra se hospedar. Na época a internet, isso é 2013, a internet não era tão assim, né? Não tinha internet celular, né? A gente ficava perguntando de boca em boca. E aí a gente chegou lá perto de um negócio do exército e tal. Foi um corpo de bombeiro, né? Eu lembro de um militar, um fardado, militar. Né? Um fardado. E aí chega naquele militar fardado, gente. Aqui, não sei o que, aquele sotaque mineiro bonitinho. Falou, cara, como que tem medo, né? Dá pra levar a sério. Não, eu fico imaginando o bandido mineiro. Aqui, esse é assalto. Não dá. Mas eu adoro o sotaque mineiro. E aí, enfim, eles nos indicaram umas pousadas próximos à Santa Casa de BH. Que aí as pessoas iam porque precisavam fazer tratamentos e tal. Ficava com seus entes hospitalizados e o pessoal ficava na pousada. Exato. E aí, assim, tinha muita gente que fazia tratamento ali e, né, de cidades distantes, aqui em São Paulo também. Exato. E aí, a gente acabou indo para uma pousada que era próxima à Santa Casa. Então, as pessoas que estavam lá... todo mundo estava, na verdade, muito triste de estar ali, porque queria estar com a família.
né? E a gente ficou hospedado lá e, na realidade, a gente trouxe vida, né? Porque a gente tava Caramba. viajando. Sim, vocês estavam trazendo na bagagem Isso. alegria, né? A gente não levou, assim, um furdunço, né? Pro espaço. Sim, Aham. Mas ninguém ia comemorar, Sandra. É. Ninguém ia Isso foi comemorar. muito louco, né? E aí a gente foi até o mercado, a gente comprou uma simples garrafinha de champanhe. Aí pegamos lá os copos da cozinha. E a gente foi todo Foi mundo pra pra rua. A gente pediu, a gente conversou. Aí falamos quem quisesse. Tinha muitos idosos, né? E aí a gente foi pra rua, não tinha fogos. Não tinha fogos. Mas aí a gente esperou dar meia-noite, aí a gente estourou a champanhe, a gente se serviu, a gente cumprimentou. E sabe a alegria Cara, deles, assim? A gente... Foi muito massa aquele dia, né? Foi muito gostoso. É uma história Sim, fantástica. dessa viagem é uma das histórias mais assim, mais que me, Emblemática. para mim é uma das mais. E aí a gente foi subindo, né? Pegamos BH, né? Saímos de BH. Antes disso, né? Entre São Tomé das Letras e BH, passamos por Ouro Preto, aquela Congonhas, cara, aquela pousada de 150 anos que a gente ficou. Só tinha velhinho lá e a gente achava que metade já tinha morrido. Fora que a gente viu alguns mortos lá, Então, enfim, né? Enfim, muito doido, tinha muita assim. coisa estranha naquela pousada. Aquela pousada era sinistra. estranho. Foi uma das mais sinistras que a gente já ficou. E aí, enfim, fomos pra. A família do Ricardo e da Gi também mora em Seabra, né? Que é no meio da Chapada da Diamantina. É um lugar chato, né? Né? E aí a gente ficou lá uns 5, 6 dias conhecendo vários lugares. Inclusive, tô devendo, né? Ixi, eu nem vou falar isso aqui publicamente, que aí ferrou, né? Não fala que eu vou te cobrar. Mas o Sandro quer saber de Machu Picchu. Machu Picchu. Machu Machu Picchu. Picchu. Isso foi em 2013, aí em 2015 a gente ia pra Argentina. A gente falou, Porque vamos assim, pra minha Argentina. curiosidade é porque é o seguinte, Tá. tem um lugar que eu quero conhecer nessa vida, mas É Machu não fui Picchu. ainda, Tá. mas eu quero Menino, conhecer. eu posso te dar a rota, é facinho. Eu quero. Estávamos, ó... 2013 fomos pro Nordeste, começo de projeto, tava todo mundo ali muito envolvido. 2015 a gente foi pra Argentina e... Que foi um divisor de águas, né, também. Só nós três, né? Eu, a Suzy e a Valéria fomos, né? Que eu acho que pra mim foi a viagem mais difícil. Só ela dirigia. Porque, Pra pra Argentina. Argentina, Porque a gente foi no Palio, que na época é meu, que agora é da Gi, 99-2000. Quero não. Obrigado. E aí, só eu dirigia, o Ricardo ia, e acabou não podendo ir, a gente quase não foi, minha mãe tava enlouquecida. Não, mas só você dirige, as meninas dirigem, se acontecer alguma coisa, vocês estão doidos, aquela história toda. Né? 3 mulheres viajando, e a gente nunca tinha saído do país. Entendeu? Aí a Mas gente falou... nunca teve problema, Sandra. A gente não teve problema. Foi Muita gente falava incrível. dos policiais argentinos, né? Questão de propina, essas coisas Eu levei uma todas. multa na Argentina. A gente, Que eu não paguei até hoje. a gente foi parado por um policial que, assim, fez gracinha. A gente até achou que, né? Mas a gente fingiu que não estava entendendo. A gente desconversou. Aí ele deixou a gente passar e fomos embora. A gente até achou que fosse ter esse problema, entendeu? E, assim, Mas voltando para Machu Picchu, que eu, né, tô tentando chegar, né, fazer uma parte linear, a louca, né, da linearidade. 4 meses de organização, né? 3. Mais ou menos isso, 3 meses. Porque assim, eu lembro, e aí em outubro de 2016, eu comprei a Doblô. Aí eu lembro, mandei mensagem pra Gi, no cabeleireiro. Ai, Gi, agora a gente tá com a Doblô, precisamos viajar pra mais longe, né? A gente já subiu, porque Já aí comprou mal intencionada. Claro, né? Aí a gente já subiu, né? Fomos pro Nordeste, descemos pra Argentina e Uruguai. Agora, né? Como a gente não comprou um avião, a gente não vai pra Europa. Então vamos pro lado, né? Literalmente. Vamos pra Machu Picchu? Aí a pessoa, vamos. Tá bom. Aí, acho que foi uma semana depois, ou no mesmo dia, encontrei com o Ricardo, porque eu tinha acabado de comprar a Doblô. Aí, né, ia mostrar o carro. Rick, eu comprei a Doblô. O Rick também gosta de Doblô. Eu tô aqui perto, vem aqui ver. A gente tinha que trocar alguma coisa. E aí foi quando eu falei, Rick, falei com a Gi da gente viajar pra Machu Picchu. Aí, só que a gente nem pensou em falar com você, porque você tinha acabado de casar, né? Vocês casaram agora. A gente também tá querendo viajar. Enfim, juntou a fome com a vontade de comer. Aí a Gi já tinha topado, o Ricardo topou. Mandei mensagem pra Suzy. A Suzy foi pra Argentina também. Suzy, vamos pra Machu Picchu? Vamos.
É assim a coisa funciona, não tem muito... E aí... Não faz muito questionamento, porque, eu acho que é desnecessário. sabe? Mas é tão incrível, assim, né? Quando a gente tá na estrada, o universo é assim, vai te levando. Né? Como eu falei, no primeiro dia, né, eu tava morrendo de medo. Eu falei, cara, pra onde eu tô levando os meus amigos? Maluca. E aí veio aquela voz, viva um dia de cada vez. É assim, você tá saindo da zona, você tá no limite entre a zona de conforto e o Você está no e o Brasil, tá desconhecido, tranquilo. Né? Entendeu? Tudo, né? A qualquer lugar do Brasil, você fala, vamos ali no Amazonas, vamos, né? Põe gasolina, porque tá caro. E aí eu falei, caramba, mas veio aquela voz assim, viva um dia de cada vez. Isso foi muito, assim, impactante pra mim, porque é isso, né? Se tivermos problemas, quando esse problema chega, a gente resolve. Como surgiu, a gente Né? resolveu no dia. E E foi, aí? sim, aí assim, aí a gente, né, entrou, aí foi pra Mato Grosso do Sul, e aí no segundo dia, a gente foi de Mato Grosso do Sul pra Corumbá, né, e aí foi incrível, assim, Corumbá já é a divisa, né, com Puerto Quijaro, né. Bolívia. Isso. E aí, assim, aí já carro boliviano entrando. Pra gente que mora aqui em São Paulo é muito estranho, porque é normal, eles ficam passeando e os brasileiros vão pra lá, os bolivianos, no caso, entram. É normal. E aí, inclusive, foi um dos pôr do sóis mais lindos que a gente já viu nas viagens, né? Ali no Pantanal, né? Todo mundo sem conseguir falar nada. Muito lindo. No sol descendo e a gente ali naquela vista daquele Pantanal incrível. Meu Deus do céu. Foi uma pousada. Rola uma lágrima. Nossa, hoje não. Não, aquele dia rolou. Nossa, muito massa, assim. Nossa. E aí, né, fizemos a aduana, né, que é essa coisa de você... você tem que fazer o documento do carro e o nosso documento para poder entrar no país, né? É muito interessante, porque você sai do país, aí você, tipo, dirige até a outra aduana. Então, meio que você fica no limbo. No limbo ali, né? Território de Mas ninguém, você sabe né? que eu sempre pensei sobre isso, o que aconteceria. E aconteceu, na pandemia, um cara que eu vi a notícia, que ele ficou no limbo na travessia do Peru pro Brasil. Nossa. Lá como é que é? Inhapari, que é a cidadezinha peruana, para entrar em Assis, Brasil, que é a brasileira. E aí, o que aconteceu? Na pandemia, no auge, ele Fechou saiu os do dois lados, ele tava no Brasil meio. e não deixavam ele entrar ali no Peru. O cara era peruano. Então ele ficou no meio ali. Nossa, Não que deixava o loucura. cara entrar. Gente, é um absurdo, né? É surreal, né? Surreal. E aconteceu aqui também, na fronteira da Argentina com o Brasil. Eu lembro que uma galera que saiu de Foz, chama Foz do Iguaçu, a cidade da Argentina também. Puerto Iguaçu. Puerto Iguaçu. E aí, não conseguiu. Ali eu conheço. Não conseguia entrar. Caramba. E é muito doido. Enfim, aí a gente entrou na Bolívia, assim, e é muito doido porque a gente tava com medo com a documentação, né? Porque se no site tava dizendo, no site brasileiro, não entra na Bolívia de carro. E a gente tava de carro na Bolívia. Falei, como assim, né? E aí a gente encontrou uma brasileira que morava em... Ai, meu Deus. Qual é o nome daquela cidade grande da Bolívia? La Paz? Não. Aquela outra. Oh, meu Deus. Santa Cruz de la Sierra? Santa Cruz de la Sierra. Ela morava em Santa Cruz de la Sierra. Ela estava em Santa Cruz de la Sierra e aí ela dava um carro brasileiro e ela fazia essa documentação. Entendeu? Então ela estava em Puerto Quijaro fazendo essa documentação e aí ela deu um toque pra gente ir numa outra cidadezinha vizinha que é Puerto Soares para fazer uma outra documentação que tinha que ter e que eles não falavam. Pra depois voltar pra fazer a documentação original. Caramba. É muito louco. doido. Aí não sai isso no site. Burocracia, né? né? Sim. Você pesquisa pessoas E no que site já... não tinha. Não, você pesquisa pessoas que já viajaram, ninguém fala nada disso, sabe? Então, bem complicado. Um detalhezinho. Que ia ferrar com a nossa viagem inicialmente. E aí fizemos essa documentação. Aí passamos o dia ali, né? Em Puerto Quijaro. Lembro que ficamos num hotel bem legal, que só passava coisa brasileira no hotel. Ué. Era engraçado, né? E aí fomos indo. Aí fomos de Puerto Quijaro
a gente foi para San José de Chiquitos, que é, San né, José de Chiquitos. San José de Chiquitos, que é uma cidade pequenininha, que parecia que a gente tinha entrado num filme dos anos 80. Sério? Muito louco, Das baratas. assim. Isso, das baratas. Eu lembro que eu e o Rick fomos no Era muita hotel. cor, né? Bem essa coisa de filme mesmo, sabe? É. Essas coisas bem latinas, Máquina de assim. escrever. Muita cor na parede, muita coisa pendurada, muito tecido, sabe? Assim, parecia mesmo uma coisa dos anos 80, é verdade. Muito agora. doido, assim, me traz essa impressão. E aí a gente andando assim, uma cidade bem pequenininha, mas muito da hora. Eu lembro que a gente chegou e fomos eu e o Rick, já era noite, né? Porque na Bolívia a gasolina é mais barata. Só que para carro brasileiro paga o dobro. É assim. Entendeu? É E não assim. tinha em todo lugar. Então a gente ficou esperando a gasolina chegar na estrada pra gente poder abastecer e continuar pra São José dos Chiquitos. Sim, aí lembra? anoiteceu. Isso. E aí chegamos lá à noite já e fomos né, procurar local. Aí foi eu e o Rick. Aí eu lembro que aí passou uma barata assim. Nossa, eu, né? Tava, nossa, barata. Oh. Ai, um montão aqui, um montão de cucaracha. Ok. Não ficamos É de nesse casa, hotel. não ficamos Nesse não. Aí ficamos num que era engraçado também. E aí, no outro dia, a gente descobriu que do lado vendia gasolina. A gente falou, gente, vendia A numa mulher vendia casa. gasolina nos galões. Ela Era vendia gasolina Na nos Bolívia é galões. normal isso. É muito doido. É uma No senhora... mercado, assim? Não, que mercado? Tipo um... Não, tipo, na ela tá falando tipo um mercado. Ele tá quebradona. falando tipo um mercado. Não, Tipo um mas mercado. Não, mas não é assim. Porque o mercado, ele tem, ó, teoricamente, alguma organização. Era uma senhorinha super simples com um monte de galão de gasolina. Meu Deus. E a gente dormiu do lado. Vai que a mulher bebe, fuma e joga os bagulhos. Meu, e aí compramos a gasolina no vizinho. Aí, porque assim, pra gente era mais fácil, porque nem todos os postos a gente conseguia abastecer. Eles não queriam abastecer a Não? gente. Não. Porque tem que ter essa documentação. Nem todos os postos têm. Entendeu? Então, Aí a assim. gente tinha que negociar com o frentista, a gente pegou amizade com o frentista, a gente ia de manhã, aí a gente explicava toda essa situação. Depois ele falava, não, vem tal hora. Aí a gente aconteceu botava isso em Santa tal Cruz da hora. Serra. Aí a gente guardou o galão da tiazinha. Aí a gente ia só com o galão pra não ir com o carro, com a placa de São Paulo. Muito doido, assim. Caramba. Contrabandeando gasolina na Bolívia. E a gente se sentindo super mal. É porque, horrível. meu, E não, é assim, sério. criminosos. E pra abastecer? A gente se escondia nas panguão, ruas. sabe? É. De pegar e ficar colocando combustível no tanque. A gente não tem esse hábito. né? Aí eu lembro que... A gente se escondia pra fazer isso, morrendo de medo de passar alguém. Sandra. Doido, né? É assim, Flagrante delito. Vai saber o que vai acontecer. porque o que a gente faz? Quando a gente chega nas cidades, a gente deixa o carro lá, a gente, né, arruma o local, e vai passear. Entendeu? A gente não fica andando de carro na cidade, porque senão você não... Uma cidade, imagina cidades grandes que você não conhece. Você ficar andando de carro, você não vai... Você vai ficar preocupado em não se perder, apesar que a gente não tava achado, né? Porque a gente nem sabia onde tava indo. Mas a gente ia de ônibus, ou ia de... Na Bolívia, a gente... Em Cochabamba, a gente andou de van, né? Andava a pé, né? Então, assim, de táxi. Eu lembro que em Cusco, né, a gente de táxi, eu perguntando por que aquele cara buzinava tanto, porque eles buzinam. Por quê? Buzina pra buzinar? Eles são meio malucos, assim. Eles têm uma coisa de ficar buzinando tanto. E o cara falou que tinham botado até uma lei contra essas buzinas, mas não tava funcionando. E os carros cheios de franjinha, assim, na muito altura. os táxis. Na As coisas altura que a do gente olhar vê do no cinema. rapaz, que eu não Muito sei como ele legal. chegava com aquelas franjinhas assim, sabe? É muito legal. E bem colorida, né? Bem colorida. Sim, é muito massa, assim. Eu lembro quando a gente, em Cochabamba, que a gente pegou a van. Tipo, imagina uma van, só a gente brasileiro barulhento, né? E a galera olhando assim pra gente. Mas muito massa, porque a gente se conecta com as pessoas, Sim, né? Gera E todo mundo sabe curiosidade, de né? de fora, Sim. né? Então, assim, eles curtem muito. É muito isso, legal. Eles curtem demais. É muito legal. E aí a gente, né, em Santa Cruz de la Sierra, a gente teve essa questão da gasolina, porque a gente foi passear, encontramos um refrigerante de rapadura. Parecia rapadura o negócio, o gosto, né? Aí, conversando com o frentista, a gente explicou a situação. Ele, vem aqui tal hora, a gente vai vender a gasolina pra você, e vocês, né? Só que a gente chegou lá só com galão, aí paramos umas 3, 4 ruas depois pra pôr a gasolina. E um calor, a gente, meu, esse negócio vai explodir, né? Um calor, a gente, né? Colocou a gasolina e tal. Depois fomos subir, né? De Santa Cruz
a gente foi pra Cochabamba. Aí a gente começou a pegar a cordilheira. Que aí foi o que a gente aprendeu, né? Que cada 1.000 metros que sobe, 10% da potência do motor baixa. Sério? Por causa do oxigênio. Que louco. E Não é Faz só todo nós, né? sentido, né? Não é só a nossa saúde que prejudica. Não é o só a carro gente também. que abaixa o oxigênio, né? Pra queima do combustível Sim. também. E aí é muito legal, assim, o Estamos meu... lá no Triângulo do Fogo. É muito doido. E assim, o meu mecânico é o mesmo há 20 anos, assim. E aí, né, quando eu vou fazer essas viagens doidas, Magalhães, ó, inclusive ele no Castro Alves, gente. O cara, gente, é muito bom. Magalhães. E aí, Magá, vou viajar ali pra Machu Picchu, dá um jeito no carro. Aí ele faz a geral e tal, não sei o quê. Ele adora, né? Porque ele vai acompanhando. E super viajado, e também não sabia dessa questão aí de que, né, teria essa curioso pane. isso, né? E aí, assim, quando a gente... Cochabamba é 2.000 e poucos metros, né? Então, não foi o ápice, que a gente tem até uma foto de um lugar que a gente tava a 4.200 metros. Meu Deus. A gente não tem noção. Aqui a gente tá 700. 700. A gente não tem noção nenhuma disso. É muito maluco, porque assim... Realmente... Aí a gente... mascou folha de coca para poder melhorar e Muita tal. gente E era passou normal, mal. era... Né? Porque eles usam muito Quando, isso pra, né? Em Cochabamba ainda tava bom, né? Aí foi quando a gente pegou a van, aí conhecemos o Cristo de la Concórdia, que é um monumento do Em Cochabamba. Cristo, Muito isso, bonito. em Cochabamba. Fomos naquela feirinha que a gente não queria sair mais. Nossa, muito legal. A gente queria trazer tudo para vender. É verdade, Muito legal, assim. É. E é uma experiência incrível, né? Assim, é muito... Avenida da Madrugada aqui de São Paulo, É. sabe? Barraquinhas, né? Barraquinhas com várias coisinhas. E gigante, né? E aí vocês chegaram em Machu Picchu. Chegamos em Machu Picchu. Então, para acessar Machu Picchu, a gente, na realidade, chega em Cusco. Cusco, né? Né? Cusco. E aí, de lá, a gente contratou uma empresa para fazer esse translado, né? Porque a gente vai de trem, pegamos o trem e tal. Aí fomos para a região de Ollantaytambo, que é uma região, onde tem muitas coisas incas e tal, é muito massa. É a viagem da vida? É uma das, né? É uma das. Uma das. Não, eu lembro Até assim, esse momento, né? Até esse momento a gente pode até dizer, esse né? momento, Até esse sim, momento, mas sim. o mundo é gigante. Né? Ah, sim. Tem Todo um mundo monte de estava coisa, né? numa busca espiritual mesmo, assim, tava todo mundo querendo se encontrar nesse sentido, né? Então, quando a gente chegou lá, cada um foi pro seu cantinho e cada um se envolveu com quem precisava se envolver lá e Cada um na sua. se entregou, sabe? Foi muito bom. Não, engraçado que eu lembro de uma cena assim que eu olhei pra Suzy, a Suzy que tava do meu lado, eu falei, Suzy, a gente veio do Grajaú pra Machu Picchu, cara. Que é muito estranho você Aí tá é num que- lugar, aí é que a né? ficha Você caiu. olhar assim, ver aquela montanha, quase você quer pôr o dedo assim pra ver se é de verdade. É que a ficha caiu. E depois, a gente subiu de ônibus, porque assim, a gente vai pra Ollantaytambo, de lá a gente pega um trem para uma cidade chamada Águas Calientes. Tinha um rio, né, no hotel, assim, a gente dormiu ao som de um rio descendo, assim. E aí de Águas Calientes a gente pega um ônibus e sobe para Machu Picchu. E aí a gente desceu fazendo trilha. Foram umas 2-3 horas, né, Gi? Caramba. E assim, no mato, né? Uma trilha tranquila, assim, né? Tipo, né? Nada. Né? Cara, dia 10 de janeiro, né? Era mais ou não menos lembro ali, da dia data, 10, não. Turista 10 mesmo. de janeiro, cara. Mas assim, Chovendo. no mato, chovendo, mas, sabe, a gente cantando no meio do mato. Chegamos assim. Foi incrível, assim. Foi muito incrível essa viagem, assim. Isso. Né? E a Agora- gente voltar, né, pro Brasil, aí a gente conheceu o Acre, Rondônia, Porto Velho, Mato Grosso. Um rolê. Um rolê, assim, foi muito legal. E a gente aí- aconselha todo mundo Não, A gente aconselha todo mundo a fazer algo nesse sentido, né? Porque a gente não via muita gente fazendo isso antes, né? Depois disso a gente passou a ver. Ainda mais vindo daqui, né? Exato, Sim. e aí a gente vê muita gente falando assim, sabe? Pô, não dá. Dá sim, Dá, gente. dá sim. Falou, Mais barato que um pacote da CVC, Com né? toda com certeza. certeza, Com toda com certeza. Porque assim, é. a gente levou fogão, né? Então, assim, a gente, nos hotéis a gente cozinhava. Eu lembro que em Cusco acabou o nosso gás.
E aí a gente foi pra cozinha do hotel, a galera, né? Vocês querem, né? A gente cozinhava no quarto, né? Mas aí acabou o gás, a gente, cara de pau que somos, fomos cozinhar na cozinha do hotel, chamamos uma galera pra comer comida brasileira. Então. Entendeu? Então, assim, não é Réveillon. uma... Enriquecedor pra todo mundo, né? Sim. O Réveillon foi no Hotel São Nosso. Sim, a gente ficou num hotel muito mal. O Réveillon foi em Santa Cruz de la Sierra. E é muito interessante porque a gente estava 2 horas de fuso horário. Então a família já estava. Já tava- Ano novo e a gente era 10 horas da noite. E aí, eu lembro que tinha piscina. Mas um hotel baratinho, a gente realmente conseguiu. E eles permitiram que a gente ficasse na piscina, então a gente fez a nossa ceia ali. Só legal. a gente, Sim. só a gente. Ninguém mais. Ninguém mais quis descer dos quartos. Porque também lá o pessoal não comemora. Vocês têm que fazer vocês têm que registrar essas coisas, Tá pô. tudo registrado, gente- mas a gente É? não teve tempo ainda de fazer. Eu quero fazer agora um documentário, né? Que louco, vocês Tá têm vídeos e registrado, tudo mais? Tem, muita Nossa, coisa. gente, solta isso logo. Solta isso lá. É. Você sabe como é difícil Não, aí faz o editar. seguinte, vamos fazer Vou assim, dar ó. tudo pro Murilo. Vocês editam, soltam, aí vocês voltam pra gente Pra conversar. Tudo bem. Fechado? Vai ser uma honra. Vamos pro Fechou. livro? Vamos pro livro, né? Que a gente tá falando desse livro. Cadê a câmera? Mostrar aqui pra... Deixa eu... Tá próximo? Tô no... Tá dando pra ver? Histórias e Memórias do Grajaú, que finalizou depois de 3 anos, né? 3 anos de produção. 3 anos de projeto, né? Do Fomento à Periferia, que foi o projeto Histórias e Memórias do Grajaú, né? Que a gente começou e Dá foi licença, deixa eu ver aqui. impactado aí por uma pandemia. Inclusive, esse é de vocês, Ah, né? nosso? É de A vocês. gente adora presente. Na verdade, assim, a gente sempre teve Esse é vontade, nosso. esse é de Esse é vocês. Puxa. Esse, a gente sempre teve vontade de registrar, né, assim, o território, como foi criado e tal, mas assim, é muito difícil, né, e aí a gente foi através das entrevistas que a gente teve, através de coletivos, aí você tá olhando, na realidade é o documento de compra e venda da minha casa, Ah, sério? sério, de 76. É. E por que eu coloquei aí? Tem, assim, mostra um pouquinho como eram divididas as glebas, né? Porque, assim, a gente lendo, é engraçado, porque fala da gleba, saindo da estrada do Varginha, que é a atual Paulo Gilgenberger, lá no Varginha. Você segue, vai ter um córrego, passa uma árvore, sabe, umas coisas loucas assim. Conta, e aí conta 10 passos. Aí tem um X. É mais ou menos e tem isso no contrato, é muito doido. Então é a Mesmo. gleba 181. Olha para o lote, mede 20 metros pelo lado Viu? esquerdo. Que louco. Isso aí. Muito doido, né? E aí é de 76, então Poxa, eu falei, obrigado, gente. que Obrigado. isso. E aí, assim, a gente trouxe um pouco desse né, contextualizando um pouco o território. Então, falamos de várias coisas, né? E aí trouxemos bastante coisa também dos coletivos, né? Da galera que atua aqui no território. E esquecemos não, né? Muita gente a gente não conseguiu colocar porque né, não tem tempo Não dá pra- hábil. Não tem, né? Seria um livro gigante. Bati no microfone, desculpa, Bateu. Murilo. Aí, então, assim, a gente conseguiu assim adentrar muito com as nossas matérias. Então, trouxemos algumas matérias da revista. Algumas matérias foram feitas exclusivamente para o livro. Né? Eu tive um papo muito bacana com o Thiago do Periferia em Movimento. Né? Ele fala do TCC dele, que deu origem ao próprio Periferia. E aí, para deixar a coisa assim mais dinâmica e as pessoas poderem continuar, né? Acabou o livro, mas você tem para onde ir. Sim. A gente colocou o QR Code, porque aí Tem vai, vários QR Codes isso, aqui, porque aí né? você vai por exemplo, o Aristocratas. Uhum. Tem o QR QR Code Code aí aqui. para você ir pro documentário. Então, e aí tem outros documentários sobre o Grajaú, tem coisa do Imagem, e de outros coletivos, né? Vocês né? Documentário da Ilha do Bororé. Então assim, teses de faculdades, tem uma tese sobre a ocupação Anchieta, entendeu? Que eu encontrei. Então, nem eu li ainda, mas é muito massa, assim, e contextualiza demais. Então, da Marla Rodrigues, que é uma tese que ela fez na FAO, né, na arquitetura da USP,
ela falando sobre os projetos culturais aqui. Então, assim, tem muita coisa massa. Né? É um caminho, né, para as pessoas se adentrarem aí no Grajaú. Muita Então, coisa. Quem quiser, né? Isso que eu ia perguntar. Isso, quem quiser adquirir o livro... entre em contato, vou deixar o WhatsApp, né, o 958546101. Tá que na aparecendo realidade, aqui. Isso, põe aí na tela. Uhum. Que na realidade é o WhatsApp da gráfica, né? Que a gente acabou nem conseguindo falar, né? Uhum. Então conheçam a gráfica também, que é onde funciona o espaço cultural do ECP, que é onde fica a nossa biblioteca. E a gráfica. Cadê? Deixa eu mostrar aqui o. Mostra aí. Deixa eu chegar mais perto ver? aqui. Gráfica ECP Gráfica, né? ECP Gráfica. A ECP Gráfica, ela é o braço que paga as minhas contas, Posso né? Digamos ler aqui? assim. Vamos lá. Pode. É gráfica e copiadora, impressoras laser e jato de tinta, impressões, A3, cartaz e pôster, plastificação A3, A4 e encadernação, impressão de revistas e catálogos, impressões diversas fotográficas em alta qualidade, diversos papéis de gravatura, xerox, impressão preto e branco, colorida A4 e A3. Sim. E assim... Panfletos, cartões de visita, vamos conversar, hein? tem bastante coisa. E Banners, adesivos, serviço de internet, lan house e a biblioteca comunitária gratuita e uso gratuito do computador com internet. Isso aí. E aí, por exemplo, muitos artistas do Grajaú fazem O arroba tá aparecendo aqui agora, da gráfica. Beleza, gente. Entra lá, porque vai ajudar, né? O espaço cultural, ajuda tudo aí. E o interessante é que, assim, com essa coisa da gráfica, muitos artistas vão fazer as suas impressões lá. Sim. Entendeu? Diariamente que acaba virando um polo, né? É um polo, porque assim, a nossa impressão é de qualidade. Tem pessoa, outro dia uma moça veio do Piraporinha falando que a nossa impressão é melhor do que a da Vila Madalena. Falei, caraca, meu. Somente os pôster, né? O pôster A3, então a galera imprime para fazer lambe, para fazer exposição. Hoje, essa semana mesmo, teve impressão de lambe, hoje mesmo o Vic, né, a Vicky do coletivo Quebra-Mundo foi lá pegar, que eles estão fazendo um projeto. Foi o Chose ontem. Foi o Nino, tô entregando umas coisas amanhã, enfim. Muita coisa, e é muito legal porque eu acabo tendo esse contato com a arte dos meninos antes do que as... Exclusiva. Porque eles mandam imprimir lá. Então é muita coisa. E a editora? Tem a editora ECP também, porque a gente começa a fazer trabalho, né, já que tem que fazer... tipo editoração de livros, Sim, essas ó, coisas. esse aqui é um Esse livro, segundo, ó. né? Esse é o segundo. Posso ver? Esse aqui? Esse aqui é um livro que a gente acabou de lançar também. Escreviver. Os dois. Rebeca Leteia. Isso. A Rebeca Leteia é outra viajante, tá? Esse livro é sobre viagens. É um diário de bordo. Ela tá hoje na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, caramba. Ela, né, foi pra Tajiquistão. Nossa! A pessoa, né, fantástico. Arrasa, assim. O mundo é realmente pequeno para ela. Exato. E aí ela foi com a Bárbara Terra lá. Eu tô precisando de uma gráfica para imprimir um livro. Do nada, né? Ela tava, na realidade, acompanhando a Bárbara tava fazendo um trabalho lá. E aí falou, você encontrou. E assim, a gente faz... Não, é editora ECP, né? A gente... esse é o segundo que a gente lança. O ECP, né? O nosso livro é o terceiro. Então a gente faz todo o trabalho de diagramação, de registro no INSBN e tal. Coisa completão mesmo. Tudinho. Entrega pronto. Você entrega a sua... registro, não sei se dá pra ver, mostra aqui essa parte do... Você entrega o seu selo conteúdo. de editora, né? É o selo editorial. Isso aqui, ele nas bibliotecas, isso aqui funciona para catalogação. Isso, exato. E aí, diagramação, impressão, tudo que a gente começa a fazer, vamos fazer direito. Começamos a fazer com a diagramação da revista, né? Galera, aí, e o nosso livro também. Então, isso, né? E a revista volta quando? Quando a prefeitura aprovar nosso novo projeto que a gente vai mandar. Quando a gente mandar, que a gente está finalizando ainda, então assim...
Entendi. Ai, não, precisa de um respiro aí, porque foi 3 anos com pandemia. Aí faz uma pausa, volta de É. novo, porque não pode parar. Isso é um patrimônio nosso já, né? Você pode ficar tranquila que o ano que vem é nas melhores bancas. As melhores bancas do Grajaú, que são as nossas casas. E o que temos aí de para curto prazo, o que a gente tem de projeto, o que a gente vai ver aí saindo da ECP? Olha, por enquanto a gente tá, né, como a gente acabou de lançar o livro, né, a gente ainda tá sobre esse impacto, né, a gente tá finalizando aí as prestações de conta. Que são Saiu tem o que? Tem... Saiu para final de abril. Então, não dá pra... Tem muita coisa para divulgar, né? E a gente Muita ia gente falar não na sabe realidade, ainda, né? Muita gente Porque- Eu só fiquei sabendo porque... Eu não sei quem foi que passou pra Simone e passou que a gente tava lá dentro. Olha que legal. Tô falando aí, recebi spoiler. Olha só. E assim, na realidade, são só 500 exemplares, né? Aham. A gente... Nossa, aí agora ficou mais Sim, importante ainda. super importante, cuidado. É. A gente está distribuindo gratuitamente para os coletivos e projetos culturais, né, e ações, associações. E aí a gente está vendendo a R$30. Né? Então pode ir lá na Preço gráfica. simbólico, né? Isso. Pelo tamanho da pesquisa, Sim, o com que traz de certeza. informação aqui do nosso território é simbólico. Sim. E aí quem quiser pode ir lá na gráfica, né? Vocês vão deixar aí os contatos. Sim, sim. Tá? E reserva, porque o negócio já tá... É. Mas aí, Voando. de repente vem uma segunda edição, né? né? Eu acho que vai precisar, porque olha, vai voar. É isso aí. Gente, queria agradecer demais aí a presença de vocês. A gente que agradece. Esse bate-papo, acho que faltou memória das câmeras aqui, né? Essas câmeras improvisadas, pra gente poder falar mais. Porque a história Vocês tem têm bastante. muita história. A gente vai ter que fazer. Faz o seguinte, é o que eu falei. Compila isso, solta na forma do documentário. E conta com a gente. Aí Se a precisar gente fazer volta. alguma coisa, a gente participa aí, solta o documentário e aí a gente vai falar sobre o documentário. Pode deixar. Pode deixar. Porque é fantástico o trabalho que vocês fazem. Eu acho que a gente nunca tem noção de quanto a gente impacta a vida das pessoas com essas ações. E é tudo que a gente precisa aqui para mudar vidas, para inspirar as pessoas, né? Às vezes as pessoas precisam isso. Alguém que mostre ali, sei lá, como aconteceu com vocês lá atrás, alguém mostrou alguma coisa e foi o suficiente para trazer vocês por esse caminho. Né? Então eu queria agradecer a generosidade de vocês estarem aqui, né? de disporem aí do tempo de vocês, de estar aqui. Agradeço sempre isso, as pessoas que vêm aqui, né? Da generosidade, uso essa palavra, generosidade. Claro. De estar aqui e de queimar no bom sentido a vida de vocês, trazendo essas ações, esse espaço que vocês têm, essas ações que vocês promovem, mudar a vida das pessoas, né? Acho que isso é fantástico. Se eu puder falar um pouquinho, se Você você me pode deixar. sempre. A pessoa que não queria falar, né? Eu acho que, aproveitando a sua fala, a gente tem que agradecer tanto, porque a gente tem um grande prazer em partilhar das histórias das pessoas, sabe? A gente tem que, aproveitando esse espaço, para agradecer a confiança que as pessoas tiveram conosco em deixar a gente contar as histórias delas. Porque foram duas, entre aspas, desconhecidas, que às vezes chegava na casa da pessoa, batia lá, ó, sou fulano, sou ciclano, estamos com um projeto assim, as pessoas confiavam assim, imensamente. É delicado, né? Então, assim, eu acho Contar a que história das pessoas, a gente não né? teve ainda uma oportunidade, a gente não fez um lançamento, a gente fez ali pela internet, foi bem pequenininho, mas eu acho que esse canal vai chegar em tanta gente, e eu acho que agora é o momento da gente poder agradecer essas pessoas que permitiram com que a gente invadisse as histórias deles e reescrevesse. Sabe? Então, eu acho que é o momento de agradecer a todos eles. Então, o agradecimento é nosso por você abrir esse espaço, para a gente ter essa oportunidade para agradecer. Porque aqui, ó, é tanta história. Né? Ó, é tanta história aqui dentro. E isso aqui, e o que saiu aí, ó, é a gente que agradece. Todo mundo que deu essa liberdade para a gente poder falar da vida deles. E não cabe todas as histórias, né? Falta Não, toda hora a Não, gente senta, não. já, a E a pessoa gente começa a sente muito. conversar, a gente já quer contar a história A dela. gente sente demais. E é um Fantástico. privilégio, Gratidão, né? sabe? Eu acho que a gente tem, na realidade, é um grande privilégio de poder conhecer histórias tão lindas, né? E poder compartilhar
né, e como a gente falou, ser recebidas, né, assim, você passou uma das edições, aqui a capa, eu lembrei aqui da edição, que essa edição eu fiz lá com as meninas que trabalham com agricultura aqui em Parelheiros, né, e aí elas também têm um trabalho lindo de cuidado com os animais, elas são protetoras, né, ela tem a Valéria e a Vânia. Você é permacultura? Não. Não, a agricultura mesmo. Agricultura mesmo. E aí elas têm, né, um espaço incrível. Então eu fui com a Sara pra gente fazer uma matéria. Passamos o dia lá. Enriquecedor. Tomando suco de cambuci. Conhecemos o canil. E assim, a gente gosta muito de animais. E ficamos, assim, impactadas com o trabalho que elas fazem. É uma troca, né? Sim, então assim, cada matéria que a gente faz, né? Lembra que a gente fez com a Jaqueline do Frutilha. E assim, são todas as matérias, né? Lembrei que até a vizinha da sua matéria que eu fiz com a Sofia, que é uma garota de 12 anos. Boleira, né? Então, assim, muito aprendizado. Na realidade, a gente que, né, tem o privilégio, né? De ter esses contatos, né? Com as histórias, né? Das pessoas. Continue, por favor. Gratidão. Pode deixar. Enquanto tiver ar para respirar, a gente tá aí nessa luta. Queimar aí, falando do como é que é o triângulo do fogo, né? Enquanto tiver oxigênio, vamos queimar. É isso. É isso, muito obrigado mesmo. A gente que agradece. Fantástico papo. Gratidão. É isso. Histórias e Memórias do Grajaú. Obrigado de novo. Nada. E Valeu. é isso. Muito bom. Valeu e até a próxima.